Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 191. Ao ver as reações dos três, Yami não teve outra escolha senão explicar pacientemente. Seimei, o fundador da Vila Ninja Artesã, era um ninja da mesma era que Senju Hashirama. Seu maior talento residia em forjar armas e fornecê-las às diversas vilas. Ele criou 4 das armas mais poderosas de sua vida: a armadura infinita, a espada de fogo, as espadas curtas ascendentes invulneráveis e a espada Garian. Essas 4 armas guardam o segredo da ressurreição, embora não ressuscitem Seimei completamente. Em vez disso, elas absorvem o chakra de outros para despertar as memórias de Seimei. Em essência, são armas criadas pelo homem que carregam a consciência de Seimei. Ao ouvirem isso, Kakashi e os outros entenderam de repente. Aos olhos de Yami, os métodos de Seimei não eram lá muito impressionantes, mas Kakashi e os outros os consideraram extraordinários, perdendo apenas para a reencarnação do mundo impuro. Os 4 líderes da Vila dos Artesãos são chamados de Homens dos 4 Símbolos Celestiais. São eles que controlam as 4 armas que reviveram Seimei. Tentem não matá-los. Tragam-nos de volta como trabalhadores. Após dar mais um aviso, Yami dispensou os 3. Assim que Kakashi e os outros saíram, Yami esperou em seu escritório por mais algumas pessoas. Might Guy, Yuga Yashi, Isashi, Morino Ibiki e Ayama Shirakumo. Também, cunhado. Hanabi entrou correndo e pulou nos braços de Yami. Yami deu uma risadinha e a levantou com facilidade, colocando-a em seu colo. Cunhado, você e a irmã não vêm me visitar há tanto tempo. Hanabi inflou as bochechas. O rosto do menino de 11 anos estava cheio de gordura infantil. Yami não resistiu e o cutucou 2 vezes, era macio e elástico. Ela ficou ainda mais irritada e afastou a mão de Yami. Cunhado, você é o pior. Yami bagunçou seus longos cabelos sedosos com um sorriso. Há tanta coisa acontecendo na vila todos os dias. Tenho estado ocupada. Hanabi fez beicinho, claramente não acreditando na desculpa dele. São sempre Izumi e Kurenai que estão ocupadas. O cunhado dela era mestre em ser um Hokage que não interferia em nada. Há pouco tempo, ele até foi às fontes termais de Yonokuni com a irmã dela, e não a levou junto. Mas no fim das contas ele ainda era seu cunhado, então ela tinha que mimá-lo um pouco. Hanabi não confrontou Yami sobre suas mentiras e em vez disso fez sua própria exigência: então me leve ao festival Hanabi deste ano. Sem problema. Ainda faltam alguns meses. É tempo suficiente para eu terminar meu trabalho. Yami concordou imediatamente. Satisfeita, Hanabi pulou do colo de Yami e saiu obedientemente do quarto, sem querer interromper a conversa dos adultos. Isashi e Ayama sorriram ao observar a interação, mas Yashi franziu a testa. Mágoa. Sua filha mais velha havia sido levada, e agora até a mais nova se agarrava ao cunhado. Como pai, ele não recebia nada. Yami sentiu o olhar ressentido de Yashi, mas com sua casca grossa, fingiu não notar e continuou trabalhando. Pretendo enviar uma delegação a Kirigakuri. Por hora decidi que todos vocês irão. Yashi, você ficará responsável por toda a equipe. Kirigakuri. Ibiki franziu a testa. Como membro do departamento de interrogatório, ele era extremamente sensível a informações de inteligência. Hokage, não temos tido qualquer interação com Kirigakuri há anos. Eles têm implementado a política da névoa sangrenta e não lidaram com nenhum oficial das grandes nações. Yami tomou um gole de chá calmamente. O 4º Mizukage Yagura morreu há cerca de 2 ou 3 anos. Kirigakuri é atualmente governada pelos anciãos. Embora ainda estejam um tanto isolados e em processo de recuperação, a maioria das políticas de doação de sangue já foi suspensa. Ao ouvir informações que desconhecia, Ibiki assentiu com a cabeça em sinal de reconhecimento. Yashi perguntou novamente: então, qual é o objetivo desta missão? Vamos formar uma aliança com Kirigakuri? Claro que não. Yami balançou a cabeça, entrelaçando os dedos sobre o colo. Vamos exigir uma explicação. Os olhos de Isashi se estreitaram enquanto ele examinava o grupo, depois olhou para seu irmão mais velho, Yashi. Isso tem a ver com aquele Byakugan? Yashi congelou. Isso mesmo, disse Yami sem rodeios. Naquela época, Kirigakuri usou meios desonestos para roubar um Byakugan do clã Hyuga. Hiruzen estava indeciso e não ousou confrontá-los por causa disso. Mas eu não sou ele. Roubar o Byakugan de um Hyuga é um tapa na cara de Konoha. Todos, exceto Gai, baixaram a cabeça. Isso foi pura e simplesmente calúnia. Nem mesmo os mortos conseguiam descansar em paz. Nesse momento, a reputação de Hiruzen em Konoha havia despencado. Não era que Yami fosse mesquinho demais, as pessoas haviam tentado elogiar as conquistas de Hiruzen, apenas para perceber que não havia nada de que se orgulhar. O primeiro Hokage pacificou a Era do Caos. O segundo estabeleceu os sistemas internos da vila e o 4º pôs fim à terceira grande guerra ninja. Quanto ao terceiro, o melhor que alguém conseguiu dizer foi que ele era próximo do povo e trabalhador. No máximo, ele mal tinha as qualificações necessárias para ser magistrado local. Yashi, não se preocupe. Konoha está do seu lado. Seja firme com eles. Exija uma compensação por todos esses anos. Yami se virou para Gai. A segurança da delegação é sua responsabilidade. Se Kirigakuri usar algum truque, não hesite. Mate-os imediatamente. Sim, os homens da família Might tinham uma vantagem natural sobre os Kirigakuri. Seja Shoujuro, que havia ascendido recentemente à proeminência, ou Terumi Mei, que empunhava 2 Kekkei Genkai. Nenhum deles se comparava ao Seventeen Gate de Gai. Então vá em frente. Volte e comece a se preparar. Quanto mais cedo você partir, mais cedo retornará.
Todos se levantaram para sair, mas Gai coçou a cabeça. Okage, posso levar Tenten e Lee comigo? Yami pensou por um momento. Você pode trazer o Lee. Eu tenho outros planos para Tenten. Após se despedir da última pessoa, Yami também deixou o prédio do Okage. O terreno estava preparado. Agora tudo o que restava era esperar a tempestade se levantar e varrer o mundo ninja, reorganizando as coisas. As estratégias eram boas, mas no final, tudo dependia da força. Em uma câmara selada, Yami estava sentada de pernas cruzadas, suspensa no ar. Seus olhos se abriram, um estranho brilho púrpura relampejando. Padrões ondulatórios apareceram em suas pupilas misteriosos e profundos. Gradualmente o roxo desvaneceu, sendo substituído pelo intrincado Mangekyou eterno, de cor vermelho sangue. Por trás de seu Sharingan, ondulações tênues continuavam a cintilar. Por fim, todas as visões estranhas desapareceram e Yami desceu lentamente até o chão. Ainda não é suficiente, murmurou Yami. Há 6 meses, os chakras de Indra e Ashura se fundiram completamente, dando origem a um novo par de Rinnegan. Mas, para a decepção de Yami, era apenas um Rinnegan comum, sem a cor vermelho sangue, sem Tomoe. Mesmo ao usar Susanoo ou Doujutsu, era necessário mudar de forma. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele continuou experimentando a fusão dos dois Doujutsu e obteve algum progresso. Enquanto estivesse no modo Mangekyou, ele agora podia usar gravidade e repulsão básicas, e até mesmo algumas habilidades humanas e do caminho Deva. Mas o verdadeiro poder do Rinnegan desperto e de outras técnicas avançadas permaneciam fora de alcance. Ainda não é um nível suficientemente alto. Me falta o poder dos 6 caminhos. Ele identificou o problema com precisão. O poder dos 6 caminhos é um conceito amplo. Normalmente, o que o sábio dos 6 caminhos possuía é referido como o poder dos 6 caminhos. O Rinnegan de Yami também fazia parte disso, mas apenas uma fração. Separados, os poderes dos 6 caminhos incluem o corpo dos 6 caminhos, o Rinnegan e as artes sábias de nível dos 6 caminhos. Com exceção das artes sábias, as demais são concedidas através das 10 caudas. O Uchiha Madara e o Uchiha Obito só obtiveram o poder dos 6 caminhos depois de se tornarem Jinchuriki da 10 caudas. Apesar de não possuir um corpo dos 6 caminhos, Yami podia fundir à força 2 poderes oculares graças ao seu físico Otsutsuki, que lhe conferia uma afinidade e um controle de chakra incomparáveis. Meio mês depois, a equipe de Kakashi retornou vitoriosa. Eles capturaram Seimei e os 4 homens dos símbolos celestiais vivos. Ao chegar em Konoha, Seimei ainda tinha uma expressão atônita. Qualquer pessoa que tivesse passado pelo que ele passou ficaria igual. Após décadas de intrigas, ele finalmente retornou ao mundo como um imortal, supostamente o ápice de sua vida. Mas em vez disso foi brutalmente espancado por um grupo de crianças de 10 anos. Apenas Sasuke conseguiu enfrentá-lo de igual para igual. Mesmo com o poder das 4 armas lendárias, Seimei foi completamente derrotado. O golpe final não foi físico, mas psicológico. As últimas palavras de Sasuke destruíram sua vontade. Aos meus olhos, nenhuma ferramenta externa importa. Culpe o destino por não ter o Sharingan. Yami ficou em silêncio por um longo tempo, depois olhou para Sasuke com os olhos semicerrados. Muito bem dito. Não diga isso de novo da próxima vez, ou eu posso não conseguir me conter e acabar te dando uma surra. Sasuke imediatamente deu um passo para trás e se escondeu atrás de Kakashi. Diferentemente da linha temporal original, este Sasuke tinha uma vantagem crucial. Ele sabia quando agir com arrogância e quando permanecer em silêncio. Quanto a Seimei e os 4 homens dos símbolos celestiais, Yami não se deu ao trabalho de falar muito. Ele simplesmente atacou Seimei novamente de todos os lados. O golpe final veio de seu dragão de madeira, que imobilizou Seimei da mesma forma que Senju Hashirama costumava fazer no campo de batalha. Já está convencido? Yami perguntou calmamente. Seimei assentiu freneticamente. Sim, totalmente convencido. Então você poderá trabalhar como ferreiro para Konoha a partir de agora? Seimei assentiu com ainda mais veemência. Sem problema. Adoro ferraria. Morro se não forjar alguma coisa todos os dias. E quanto à sua vila de artesãos? Que vila ninja artesã? Não é apenas o departamento de fundição de Konoha? Yami sorriu satisfeito. Nada mal. Como era de se esperar de um fundador, ele realmente sabia ler os tempos. No dia seguinte, o plano de Konoha de expandir para várias vilas adicionou mais uma fábrica. Um grande número de trabalhadores foi mobilizado e o projeto seria concluído em menos de 10 meses. Ao mesmo tempo, na Terra do Vento, uma rajada de vento varreu o deserto, enchendo instantaneamente o céu com areia amarela. 2 figuras com chapéus de bambu e capas pretas estampadas com nuvens vermelhas caminhavam lentamente pela tempestade. A figura mais alta baixou o chapéu, protegendo o rosto da areia, e praguejou. Maldito tempo. Sasori, você costumava morar em um lugar assim? Você come areia todas as noites? Sasori, escondido dentro da marionete Iruko, respondeu sem hesitar. E Vagakuri não é melhor. Só pedras por toda parte. Deidara ficou em silêncio. Fora da Terra do Fogo, os ambientes das outras grandes nações eram bastante terríveis. Até mesmo a Terra da Água era apenas uma ilha com poucos recursos, que dependia das exportações do País do Fogo para sobreviver. Maldita Terra do Fogo. Maldita Konoha. Deidara praguejou repentinamente. Quando eu for com o líder capturar os 5 e a Kyuubi, usarei minha arte para reduzir a pó a Vila da Folha, tão artística. Ao cair da noite, a dupla finalmente chegou ao seu destino, Sunagakure. Eles se depararam com algumas patrulhas pelo caminho, mas Sasori lidou com elas facilmente. Uma delas era inclusive um agente infiltrado. Deidara ficou empolgado. As bocas em suas palmas começaram a mastigar argila, moldando todos os tipos de pássaros e insetos explosivos. Sasori, deixe-me cuidar desta missão sozinho. Você já está velho, e como Suna era seu antigo lar, talvez esteja se sentindo muito sentimental. Claro que não. Sasori permaneceu impassível. Mas se você quiser me poupar o trabalho, vá em frente.
Só não venha chorar pedindo ajuda depois. Enquanto falava, Deidara lançou um pássaro de argila que se transformou instantaneamente em uma grande besta voadora. Se Shimura Yami conseguiu destruir Iwagakure, então como minha arte pode ser pior? Hoje provarei que posso fazer o que ele fez. Aguarde apenas minhas boas notícias. Dito isso, ele saltou para as costas do pássaro e alçou voo. Não me faça esperar muito tempo, murmurou Sasori, fechando os olhos. Ele havia percebido que Deidara guardava um rancor profundo contra o quinto Hokage de Konoha. Será que foi porque Yami destruiu Iwagakure? O que Sasori não sabia era que a rivalidade entre eles havia começado há muito tempo, desde que Onoki começou a comparar Deidara com Yami. Dessa vez, Deidara não estava apenas atacando. Era sua maneira de competir com Yami. Se você conseguir destruir Iwagakure, eu esmagarei Sunagakure. Mesmo que não sejam exatamente iguais, ambas são importantes aldeias escondidas. O alarme em Suna soou rapidamente. A meditação de Sasori foi interrompida. Ele olhou para a aldeia e murmurou: idiota. Capítulo 192. Sasori estava prestes a zombar da arrogância de Deidara. A missão deles era apenas capturar o Kazekage. Tudo o que precisavam fazer era ir diretamente para o local indicado pelo espião. No entanto, como se quisesse se exibir, Deidara começou a lançar um grande número de bombas de argila C3 na vila assim que entrou. Dezenas de bombas humanoides caíram sobre Sunagakure, causando explosões poderosas que quase acordaram todos os ninjas de Suna. Felizmente, o pássaro de barro de Deidara era ágil e permaneceu no ar, dando-lhe a vantagem da posição elevada. A maioria dos ninjas de Suna só conseguia ficar de pé no chão e lançar kunais ou shurikens numa tentativa de interferir. O único que realmente representava uma ameaça era Gaara. Correntes de areia amarela jorraram para cima, transformando-se em braços que se estenderam em direção a Deidara, enquanto Gaara pisava na areia e partia em perseguição. Os dois trocaram golpes violentos. Mas na realidade Deidara estava em vantagem. Gaara teve que interceptar o caminho de Deidara e proteger a vila das bombas espalhadas, forçando uma grande parte de seu chakra a ser usada na defesa. Mesmo assim, Gaara conseguiu aproveitar uma oportunidade e usou o caixão de areia para prender um dos braços de Deidara. Mas Deidara não se importou nem um pouco com a perda do braço. Aproveitando-se da situação, a boca em seu braço decepado cuspiu inúmeras bombas de aranha minúsculas escondidas na areia. Percebendo que o momento era oportuno, Deidara lançou um pássaro de argila com o braço que lhe restava e avançou em direção a Gaara. Gaara não teve escolha a não ser se envolver em uma esfera de areia para bloquear a explosão. Ele conseguiu, mas Deidara riu triunfantemente. As aranhas minúsculas já haviam se infiltrado na esfera de areia, e Gaara agora era uma tartaruga em um pote selado. Deidara ergueu os dedos em forma de espada com orgulho e exclamou: a arte é uma explosão. Bum. Um som abafado ecoou, e fumaça começou a sair da esfera de areia. Nos olhos desesperados de inúmeros ninjas de Suna, a casca de areia se quebrou, revelando um Gaara gravemente ferido. Usando o último resquício de força, Gaara fez a areia flutuar acima da vila e então desabou. O pássaro gigante de Deidara surgiu de repente, o agarrou e voou para fora da vila. Antes de partir, Deidara lançou todas as bombas de argila que havia preparado anteriormente. Num instante, Suna foi engolfado pelas chamas. Ninguém pôde ser poupado para persegui-lo. Sasori observou todo o processo com desdém. Que fracote! Seu próprio Kazekage foi levado embora diante de seus olhos, e eles não puderam fazer nada em resposta. Isso foi ainda mais incompetente do que quando ele matou o terceiro Kazekage. Naquela época, pelo menos Rasa estava lá para manter a vila unida. Agora que Gaara se foi, quem defenderá Suna? Em breve, Sasori obteve sua resposta. Kankuro havia escapado da armadilha anterior de Deidara e alcançado Sasori e Deidara, que não estavam se movendo em velocidade máxima. Ao perceber que o perseguidor era apenas um manipulador de marionetes, Deidara riu e voou à frente com Gaara. Sunagakure realmente o subestimou, pensando que marionetes poderiam detê-lo? O que eles queriam que ele fizesse? Que morresse de rir e deixasse suas bombas de barro para trás. Dentro de Iruko, Sasori ficou ainda mais irritado. Até hoje, eles ainda consideram suas criações de infância como trunfos na manga. Esses marionetistas eram completamente incompetentes. Será que eles realmente não entendiam o que significava inovação? Enfurecido, Sasori subjugou Kankuro com facilidade, brincando com seus bonecos como uma criança brinca com blocos. No fim, ele envenenou Kankuro e o deixou estendido no deserto. Meia hora depois, Baki chegou com seu esquadrão e encontrou Kankuro e seus bonecos quebrados espalhados pela areia. Sua expressão tornou-se sombria. Senhor Baki, o que faremos agora? O Ambu ao lado dele estava em pânico. O Kazekage havia sido capturado, e o mestre de marionetes mais forte da vila estava inconsciente devido ao envenenamento. Como Suna poderia resgatar Gaara? Tudo o que podemos fazer agora é confiar em Temari. Tomara que ela consiga convencer Shimura Yami. Baki suspirou profundamente, sentindo-se frustrado. Nas 5 grandes vilas ninja, seus Kazekages haviam sido sequestrados, e eles precisavam de ajuda externa para ter uma chance de serem resgatados. Logo depois, 2 falcões mensageiros alçaram voo, a toda velocidade, em direção à Terra do Fogo, Konoha. Os falcões mensageiros de Sunagakure ainda não haviam chegado, mas a delegação enviada a Kirigakure já havia retornado. A situação não era ideal, relatou Yuga Yashi, o líder da delegação, com uma expressão de leve insatisfação. O ancião só apareceu no início. Depois disso, uma ninja chamada Terumime cuidou das negociações. O Byakugan que outrora pertenceu a Yuga Minjiao agora está em posse de um Jounin chamado Ao. Numerosos selos foram aplicados a ele. Tomá-lo à força ou matá-lo destruiria o Byakugan. O rosto de Yashi escureceu. Seu humor estava péssimo. O Byakugan do clã Yuga havia se tornado uma arma estratégica nas mãos de outra vila. Foi humilhante. Yami refletiu por um instante. Acho que essa técnica de selamento é realmente muito boa.
Ela protege o Byakugan contra roubo e preserva sua integridade. Talvez seja algo que seu clã devesse considerar. A raiva de Yashi se transformou em resignação. Será que este era realmente o momento para elogiar o inimigo? A lógica de Yami era simplesmente incompreensível. Yashi desistiu de responder e continuou. Kirigakuri foi educado, mas toda vez que mencionávamos o Byakugan, eles desviavam do assunto. Ou mudavam de assunto ou diziam que era um troféu pessoal de Ao e não era da conta da vila. Mas, devido à atitude educada deles, não tínhamos desculpa para ficar com raiva. Não podíamos arriscar fazer Konoha parecer mesquinha. Yami suspirou e entrelaçou os dedos sobre a mesa. Vocês se importam demais com as aparências. Somos ninjas. Tudo que fazemos é suspeito mesmo. Que adianta o orgulho? Tudo isso é culpa do Hiruzen. Toda aquela bobagem sobre ideais elevados e virtude. O garoto provocou Hiruzen novamente e em seguida acenou com a mão. Vá chamar o velho. O membro da Anbu saiu com a ordem. 10 minutos depois, Danzou foi levado ao escritório do Hokage. Apesar dos 70 anos, Danzou ainda estava cheio de energia. Anos de bons cuidados de saúde e uma carga de trabalho mais leve o mantiveram com a mesma aparência de uma década atrás. Após Yami explicar a situação com Kirigakuri, Danzou entendeu imediatamente e soltou um sorriso gélido, causando arrepios em todos. Deixa comigo. É só uma Kirigakuri enfraquecida. A raiz pode virá-los de cabeça para baixo. Danzou agora tinha uma visão clara de seus pontos fortes. Ele não era bom em construção, pois nunca havia lidado com isso. Mas quando se tratava de sabotagem e assédio, não havia ninguém melhor no mundo ninja. Além disso, a força geral da raiz havia melhorado significativamente. Mesmo sem indivíduos de nível Kage, com células de Hashirama e armadura de chakra, eles eram a elite entre a elite. Contanto que não entrassem em confronto direto com Kirigakuri, poderiam ser uma constante pedra no sapato deles. Yashi ofereceu um sorriso gentil. Deixaremos isso com você, ancião Danzou. Graças a Hinata, Danzou não trataria os Hyuga com severidade. Ele assentiu calmamente. Tudo é por Konoha. Não há necessidade de formalidades. Mas, Yami estava prestes a falar quando uma batida rápida soou na porta. Um membro do corpo de comunicações entrou abruptamente após obter permissão. Okage-sama. Relatório urgente de Sunagakuri. O Kazekage Gaara foi capturado por um indivíduo desconhecido. Suna solicita assistência. Momentos depois, Temari entrou correndo no prédio do Okage. Yami-sama. Ela olhou para ele suplicante, mas nenhuma palavra saiu. Ela tinha medo de que se perguntasse, irritaria Yami e perderia a única chance que tinham de salvar Gaara. Não acho que devamos ajudar. Danzou falou primeiro, desempenhando o papel de vilão. Hinata era a noiva oficial de Yami. Temari, por outro lado, era apenas uma prisioneira. Mesmo que vivessem juntos, ela não tinha nenhum status real. Danzou argumentou. Yami, você é o Hokage. Você deve colocar os interesses de Konoha em primeiro lugar. O enfraquecimento de outros grandes poderes nos beneficia mais. Não haja por impulso. Os outros permaneceram em silêncio, mas no fundo concordavam com ele. Embora muitos desaprovassem os métodos de Danzou no passado, sua lealdade a Konoha nunca foi questionada. Yami batucava os dedos na mesa, absorto em pensamentos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Temari estava à beira do colapso quando finalmente abriu a boca. Nuvem vermelha em um manto preto. Parece que a Akatsuki capturou Gaara. Vamos salvá-lo. Mesmo que não consigamos, eliminar 2 membros da Akatsuki não será uma perda. Logo em seguida, várias pessoas foram convocadas ao gabinete do Hokage. Kakashi, Naruto, Sasuke, Karin e Seimei. Yami dispensou os outros e compartilhou a informação. Quando Naruto soube que Gaara havia sido capturado por causa da besta com cauda dentro dele, seus olhos arderam de raiva. Como Jinchuriki, era impossível escapar do destino de ser usado. Ele sentia tristeza por Gaara e um fardo pesado devido à sua própria identidade. Esta noite, ele visitaria o espaço selado e espancaria seu pai novamente. Os outros simpatizaram, mas não foram tão afetados emocionalmente quanto Naruto. Kakashi e Sasuke se concentraram mais na Akatsuki. Talvez a gente encontre o Uchiha Itachi, murmurou Sasuke, cerrando os punhos. Um brilho vermelho reluziu em seus olhos. Karin, seu trabalho é tratar o Kankurou. Seimei, você é a principal força na batalha. Entendido, Yami-sama. Karin ajustou os óculos calmamente. Após anos aprendendo com Tsunade, ela herdou completamente seu legado. Seja em força descomunal ou em habilidades médicas, ela era quase tão boa quanto Tsunade em sua juventude. O único arrependimento era que sua figura jamais se compararia à de Tsunade. Sem mais delongas, a equipe partiu imediatamente, incluindo Temari. Antes de partir, Yami entregou-lhe um pergaminho e disse-lhe para o dar a Gaara. Se ele não pudesse ser salvo, o pergaminho seria entregue ao próximo Kazekage de Suna. Quando o grupo estava saindo, Kurotsushi chegou. Ela tinha visto o pergaminho de socorro que Temari deixou em casa e ao reconhecer as bombas de argila, imediatamente deduziu que seu antigo superior, Deidara, era o responsável. Temari, me desculpe. Kurotsushi olhou para sua amiga íntima com culpa. Eu também vou. Conheço os explosivos do Deidara melhor do que ninguém. Não, a culpa não é sua. Temari recusou ajuda e rapidamente alcançou os outros. Desde que Yami descobriu um grupo de Zetsu brancos, não houve mais avistamentos na Terra do Fogo. A estátua Gedo não despertou e o Uchiha Madara, que podia criá-los, estava morto. Zetsu Negro prezava seus peões restantes e não os desperdiçaria. Mesmo assim, quando o grupo de Kakashi chegou a Suna e Karin desintoxicou Kankurou, a Akatsuki já tinha recebido notícias dos movimentos de Konoha. Terra do Rio. Dentro de uma caverna, Sasori e Deidara se coordenaram com os fantasmas dos membros da Akatsuki para extrair Shukaku de Gaara. Sem Orochimaru, cuja mão ainda não havia se recuperado, os 9 selos devoradores dos dragões fantasma não puderam ser ativados. O alcance de Konoha é realmente vasto, murmurou Pen friamente.
Ele ordenou que Deidara e Sasori preparassem 2 fantoches sacrificiais para a reencarnação do mundo impuro, a fim de ganhar tempo. Kizami e eu temos chakra suficiente. Vamos lá, disse Itachi, oferecendo-se como voluntário após saber que Sasuke estava na equipe de resgate. Mesmo que fosse apenas um clone fantoche com poder parcial, ele poderia aproveitar a oportunidade para testar o crescimento de Sasuke. Bem assentiu com a cabeça. Atrasar o máximo possível. A extração levará tempo. Entendido. O grupo de Kakashi os rastreou até a terra do rio usando o faro aguçado de Pakun. Ao longo do caminho, Kakashi lembrou ao ninja mais jovem. Tenha cuidado ao se deparar com Akatsuki. São ninjas renegados perigosos. Não devem ser subestimados. Seria melhor simplesmente matar todos eles, disse Sasuke friamente. Tioki havia se juntado à missão Rio. Agora sim, isso é um verdadeiro Uchiha. Kakashi suspirou. A boca de Sasuke era mais perigosa que seu Sharingan. Em pouco tempo, o grupo parou. 2 figuras com mantos negros e nuvens vermelhas bloqueavam seu caminho. Uchiha Itachi. Oshigaki Kizami. A expressão de Kakashi tornou-se sombria. Isso elevou o total de membros da Akatsuki para 4, contando com os que atacaram Suna. Ele imediatamente empurrou para cima a bandana da testa, revelando seu Sharingan. Mas havia outra pessoa ainda mais impaciente. Uchiha Itachi. Sasuke gritou, fazendo selos de mão no meio do grito. Estilo fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo voou em direção a eles. A expressão de Itachi não mudou. Ele ergueu uma das mãos e completou um selo, expelindo uma bola de fogo do mesmo tamanho. Ao mesmo tempo, sua voz fria ecoou. Nada mal, Sasuke. Finalmente você se tornou digno da minha atenção. Capítulo 193. Diante de Uchiha Itachi, o coração de Sasuke estava repleto de emoções conflitantes. Este era o homem que lhe dera a chance de sobreviver, mas também aquele que o lançara no inferno. Sasuke não conseguia entender. Será que esse era realmente o único caminho que Itachi podia seguir naquela época? Mesmo que o conflito entre a vila e o clã fosse irreconciliável, Itachi poderia ter escolhido ficar do lado da vila e se tornar seu informante. Mas fazer tudo sozinho e deixar Sasuke para trás para carregar tudo sozinho, ele não deveria ter feito isso. Às vezes, a morte é realmente uma forma de libertação. Sasuke preferiria ter morrido pelas mãos de Itachi naquela época do que viver todos esses anos com esse coração pesado e atormentado. Mas agora ele sabia, ele tinha que matar Uchiha Itachi. Seja para o clã, para seus pais ou até mesmo para o próprio Itachi, seria uma forma de libertação. Bum! As 2 grandes bolas de fogo colidiram violentamente. O calor intenso distorcia o ar ao redor deles, fazendo a cena ondular e ficar borrada. Após alguns segundos de impasse, a bola de fogo de Itachi desmoronou primeiro, incapaz de suportar a pressão. A de Sasuke continuou avançando. Muito bem, Sasuke. Naruto comemorou com o punho erguido. Aos seus olhos, aquilo era prova de que o estilo fogo de Sasuke havia superado o de Itachi. Incrível. Ele progrediu tanto em apenas alguns anos, disse Kizami, sorrindo enquanto brandia essa meada, dispersando a bola de fogo. No entanto, a expressão calma de Itachi mudou repentinamente. Cuidado, Kizami. Ele tinha visto a kunai escondida dentro da bola de fogo, não a arma em si, mas a etiqueta de selo enrolada no cabo. Mas o aviso de Itachi chegou um segundo tarde demais. Quando a bola de fogo se dissipou e Kizami viu a kunai, ele congelou por um instante. Naquele instante, Sasuke cruzou dezenas de metros como uma sombra e apareceu no local onde a kunai estava. Ele girou o corpo no ar e desferiu um chute poderoso, lançando Kizami para longe. Saiam da frente. Esta é uma luta entre Uchihas. Ao girar, Sasuke agarrou a kunai e a lançou em direção aos olhos de Itachi. Clang! Itachi bloqueou o golpe com sua própria kunai. Os dois se chocaram, os braços tremendo levemente devido à força do impacto. No fim, Itachi foi quem se desvencilhou primeiro, usando a força do golpe para recuar alguns metros e criar distância entre eles. Ao olhar para Sasuke, um leve lampejo de emoção brilhou nos olhos de Itachi. Deus voador do trovão? Parece que Shimura te ensinou bastante. Mas você se esqueceu? O Sharingan é a verdadeira fonte da força do nosso clã. Você desistiu de me derrotar através dos nossos olhos, seu covarde? Diante da provocação de Itachi, Sasuke conteve sua raiva e zombou. É isso que você chama de poder? Sempre confiando nesses olhos, mas cego para as muitas forças neste mundo que rivalizam com o Sharingan. Se o Mangekyou te deixa tão orgulhoso, por que você se acovarda como um cão toda vez que encara o Yami-sensei? A sobrancelha de Itachi se contraiu levemente. Ele não esperava que Sasuke não só melhorasse sua força, como também suas provocações. Elas haviam subido de nível significativamente. O que Itachi não sabia era que Sasuke havia passado os últimos anos sob a tutela de Senju Tobirama. Se ele não tivesse aprimorado suas palavras, já teria morrido de tanto falar há muito tempo. Não há motivo para continuarmos esta conversa. Itachi ergueu sua kunai novamente, seus 3 Sharingan Tomoe encarando-o friamente. Já que você me despreza, mostre-me o quanto do treinamento de Shimura você dominou. Matar seu clone já é mais do que suficiente, respondeu Sasuke, desembainhando a espada da cintura. Raios percorreram a lâmina. Você percebeu tão rápido que era um clone? Itachi, seu irmãozinho é realmente algo especial, disse Kizami surpreso, elevando sua impressão sobre Sasuke. Clone. Naruto piscou, olhando em volta confuso. Sasuke, onde estão os corpos verdadeiros deles? Não são clones das sombras. Sasuke explicou em voz baixa. Provavelmente é uma técnica secreta que transmite uma porção do poder do corpo verdadeiro. Naruto, segure o grandão. Deixe o Uchiha Itachi comigo. Sem problemas. Naruto invocou dezenas de clones das sombras, cada um formando um Rasengan. A escala era imensa. Que duelo fraternal interessante.
Uma pena que este não seja o corpo verdadeiro. Não vai durar muito. Kizami riu, fazendo selos de mão. Mesmo com apenas 30% de seu chakra, ele ainda podia usar muitos jutsus. Estilo água, onda de água explosiva. Um jorro de água saiu de sua boca, formando uma onda gigantesca que avançou em direção ao grupo de Kakashi. Estilo terra. Múltiplas paredes em estilo terra. Kakashi respondeu imediatamente. O fato de Kizami conseguir usar o estilo água nessa escala em uma área seca, e com um clone comprovava sua força. Ao que parece, da última vez em Konoha, Yami havia sido forte demais, subjugando completamente Kizami antes mesmo que ele pudesse revidar. Com as paredes de terra desviando a enchente, Itachi aproveitou a oportunidade para desaparecer na floresta. Sasuke imediatamente partiu em perseguição. Uchiha Itachi, usarei este seu clone para lhe mostrar o resultado dos meus 2 anos e meio de treinamento. Sasuke, tenha cuidado. Kakashi mal teve tempo de gritar antes que a próxima onda de ataques de Kizami viesse. Uma nuvem de fumaça surgiu quando Sasuke removeu o selo do braço e lançou um shuriken enorme, formando em seguida um novo selo. Técnica do clone sombrio de shuriken. Dezenas de shurikens gigantes caíram sobre Itachi vindas de todas as direções. Estilo de água, barreira de água. Itachi ergueu uma parede de água e simultaneamente chutou o shuriken verdadeiro para o lado com precisão cirúrgica. Sasuke estreitou os olhos quando o shuriken foi desviado e em seguida, puxou com força com a mão direita. Um fio fino brilhava à luz do sol. O shuriken chutado se dividiu repentinamente em armas ocultas que voaram para todos os lados. O Sharingan de Itachi se movia rapidamente para frente e para trás, e as kunais e shurikens em sua mão se tornaram um borrão enquanto ele bloqueava todos os projéteis. A técnica continha apenas 30% do chakra do corpo real, mas 70% do poder de Itachi vinha de seus olhos. Embora seu chakra físico fosse limitado, seu poder ocular mal havia diminuído. Ele ainda podia liberar todo o potencial do Sharingan de 3 Tomoe. Itachi entendeu. A habilidade de Sasuke com shurikens já havia superado a sua. Mas essa não era a verdadeira ameaça. Para alguém que dominava o deus voador do trovão, as kunai e shurikens não serviam apenas para ataque. Eram âncoras. Svi. Uma kunai com um dispositivo de teletransporte cravado brilhou. No instante seguinte, Sasuke apareceu bem na frente de Itachi, sua espada carregada de relâmpagos desferindo um golpe para baixo. Clang, clang. O golpe acertou o alvo, mas o corpo de Itachi se dispersou em um bando de corvos e se reformou no ar. Ele pairou no ar, encarando Sasuke. Essa é uma técnica problemática. Quem diria que o jutsu inventado pelo segundo Hokage acabaria sendo mais adequado para o clã Uchiha? Que ironia! Parece que da próxima vez terei que te matar. A expressão fria de Sasuke suavizou-se ligeiramente. Ele apertou os lábios e disse baixinho, sinto muito por você. Itachi fez uma pausa. Ele não entendeu o que Sasuke quis dizer. Bum! 4 dragões de fogo atacaram Itachi por trás, golpeando-o antes que o bando de corvos pudesse se reagrupar completamente. Em meio às chamas, o corpo de Itachi oscilou e se transformou, até que ele se tornou alguém completamente diferente. Sasuke embainhou sua espada calmamente e disse friamente, da próxima vez que nos encontrarmos, será nossa batalha final, Uchiha Itachi. Valorize esta última chance. Itachi não disse nada. A técnica havia atingido seu limite, e sua consciência retornou ao seu corpo real. Em outras partes do campo de batalha, após anos de treinamento, Naruto aprendeu a extrair a força ou chakra da Kyuubi e entrar no modo 4 caudas. Sua velocidade e força aumentaram consideravelmente. Com a ajuda das correntes de selamento adamantinas de Karin, ele atacou Kizami impiedosamente. Em uma caverna selada a dezenas de quilômetros de distância, Kizami e Itachi abriram os olhos. Você já perdeu? A voz fria de Pen ecoou. Embora calmo, ele estava claramente perplexo. Você está brincando? Perdeu tão rápido assim? Mesmo que seja só um clone, você não deveria ser tão fraco, né? Como se lesse seus pensamentos, Itachi se pronunciou. O time de Konoha é muito forte. Sasuke dominou o deus voador do trovão. Meu corpo não conseguiria acompanhar a velocidade dele. Kizami também assentiu. Aquele pirralho da Kyuubi também não é brincadeira. Quando ele usa o poder da Kyuubi, ele está em outro nível comparado aos outros Jinchuriki. O cachorro de ataque Kakashi também é um bom rastreador. Eles vão alcançá-lo em breve. Tic. Você acha que eu tenho medo deles? Deidara zombou. Não importa quantos venham, eu vou impressioná-los a todos. Precisamos de uma preparação melhor, disse Pen, balançando a cabeça. Recuperem seus chakras. Eu continuarei o selamento. Ao ouvirem isso, Deidara e Sasori não apresentaram objeções. Ao longe, na torre da Terra da Chuva, Konan olhava preocupada para o corpo emaciado de Nagato. Nagato, você usou o chakra demais transmitindo através da estátua Gedo. Você deveria parar. Estou bem. Ainda consigo aguentar. Embora a voz de Nagato fosse fraca, ela transmitia força. A força de Konoha supera em muito nossas expectativas. Não podemos deixar que nada aconteça com Sasori ou Deidara. Konan não teve escolha a não ser assentir em silêncio e aumentar sua produção de chakra. Finalmente, antes da chegada da equipe de Konoha, Shukaku foi selado com sucesso. Deidara e Sasori também se recuperaram completamente. Mas eles permaneceram, pois Deidara queria testar o Uchiha Sasuke. Mais pessoas na Akatsuki odiavam Itachi do que Orochimaru. Quando Deidara se juntou ao grupo, ele também foi humilhado pelo olhar de Itachi. Agora, ele queria vingança através de Sasuke. Gaara! Temari gritou ao ver Gaara aos pés de Deidara. Mas seu corpo estava mole, sem vida. Os olhos azuis de Naruto ficaram carmesins. Sua intenção assassina aumentou. Mais uma besta com cauda entregue diretamente na minha porta. Deidara zombou, indiferente à superioridade numérica do inimigo. Olhou para Naruto e Sasuke com desdém. Vocês dois são aprendizes de Shimura Yami, é? Parecem bem espertos.
Você é apenas mais um cão vadio como Uchiha Itachi? Sasuke respondeu calmamente. Há muitos que odeiam o Yami-sensei. Você não é nada de especial. Se escondendo nas sombras e choramingando como um covarde. Típico. A expressão de Deidara escureceu. Seu maldito Uchiha. Você é tão irritante quanto o Itachi. Kakashi, Naruto, Sasuke, ele é seu. Eu cuidarei do mestre dos fantoches com Senmei. Lembrem-se, o mestre Yami disse para mantê-los vivos. Karin se ofereceu para atribuir tarefas. Ela permaneceu em silêncio o tempo todo, mas quando falou, todos obedeceram, apesar de ela ser apenas uma Chunin. Em Konoha agora não importava mais a posição hierárquica. O que importava era a proximidade com Shimura e Yami. Contem comigo. O olhar de Chiyo recaiu sobre Iruko. Meu querido neto, a vovó está aqui. Por que você não sai desse brinquedo grande para que eu possa dar uma olhada? Velha irritante. Sasori praguejou e deu um passo à frente lentamente. Deidara, vá logo. Não fique aí parado estragando minha apresentação. Não morra aqui, Sasori. Deidara saltou para cima de seu pássaro gigante de argila, agarrou o corpo de Gaara e voou para longe, rindo descontroladamente. Querem o Gaara? Venham buscá-lo. Gaara. Temari saiu em perseguição primeiro. Kakashi a seguiu com Naruto e Sasuke logo atrás. Senhorita Karin, permita-me cumprimentar meu querido neto primeiro, disse Chiyo, manipulando seus fios de chakra enquanto kunais eram disparadas em direção a Sasori. Sua velha bruxa, você devia ter ficado em casa. Por que se meter nessa confusão? Sasori brandiu sua cauda e desviou todas as kunais com facilidade. Você fez demais, por isso tive que sair rastejando do túmulo. Se eu não te trouxer de volta, como vou encarar a aldeia? Chiyo sabia que seus truques não funcionariam com Sasori. Ela pegou um pergaminho, pronta para lutar a sério. Mas Karin interrompeu com impaciência. Senhora, não a trouxemos aqui para resolver dramas familiares. Pode se dar ao luxo de atrasar a missão de Yami-sama? Senmei vá. Ao receber a ordem, Senmei atacou Sasori sem hesitar, totalmente equipado com todas as 4 ferramentas ninja lendárias. No primeiro contato, já era guerra total. Capítulo 194. Que temperamento explosivo. Como se espera da aprendiz de Tsunade. Chiyo parou de abrir o pergaminho, e seu rosto enrugado não demonstrou nenhum sinal de insatisfação. O ódio que ela sentia por Tsunade superava em muito de qualquer outra pessoa em Konoha, com exceção da presa branca. Os mestres de marionete se especializam no uso de mecanismos imprevisíveis e difíceis de defender em batalha. Chiyo não era exceção. No campo de batalha, o veneno que ela criava era muito mais letal do que a maioria dos ninjutsus. Foi somente quando Tsunade apareceu que Chiyo encontrou alguém à sua altura. Uma dedicou-se à criação de venenos, a outra ao desenvolvimento de curas. As duas se enfrentaram durante anos na linha de frente. Embora fossem inimigas, Chiyo admirava genuinamente as habilidades de Tsunade, do fundo do seu coração. Quando Karin tratou Kankuro mais cedo, ela demonstrou um poderoso ninjutsu médico. Somado à bronca que ela lhe dera antes, Chiyo não pôde deixar de se lembrar daquela princesa Sannin orgulhosa e impetuosa de anos atrás. Espere até que essa pessoa sofra um revés, então salve-a. Isso seria fazer um favor a Konoha. Mas será que Yami realmente mandou Senmei para cá apenas para servir de bucha de canhão? Claro que não. Dentre todos os ninjas de Konoha, Senmei foi provavelmente aquele que melhor enfrentou Sasori. Ele não sentia dor, não tinha medo de veneno e lutava contra marionetes com seu corpo transformado em arma, muito parecido com Sasori se transformando em uma marionete. O motivo pelo qual ele foi facilmente dominado por Sasuke anteriormente foi, em primeiro lugar, a vantagem natural do estilo relâmpago contra criaturas do tipo marionete e construções mecânicas. E em segundo lugar, era uma questão de energia. A ressurreição consumiu uma quantidade enorme de chakra. Sem meios para repô-lo, ele naturalmente enfraqueceria com o tempo. Mas agora, Senmei havia sido completamente recarregado por Yami e aceitado plenamente sua existência, passando por uma transformação ainda maior de seus mecanismos internos. Ele estava muito mais forte do que antes. Sob o olhar atônito de Chiyo, o boneco foi despedaçado pelas 2 espadas em forma de lâmina de dragão que se transformaram atrás de Senmei, revelando a verdadeira forma de Sasori. Chiyo encarou o rosto familiar e bonito que não havia mudado em mais de 20 anos. Como isso foi possível? Você não é humano. Sasori não se importou com o choque de Chiyo. Ele simplesmente encarou Senmei. Nenhum de seus venenos surtiu efeito no oponente à sua frente. Eu sou uma arma. Você é um fantoche. Senmei sorriu calmamente. Mas minha arma parece mais forte que a sua. Pelo menos eu ainda consigo rir. E você, boneco de madeira? A expressão de Sasori não mudou, mas seus olhos ficaram mais frios. Chiyo de repente se lembrou de algo, e sua expressão se transformou em descrença. Você se transformou? Sasori não negou. Por que me agarrar a um corpo em decomposição? Devo ficar esperando para morrer como vocês, seus tolos ignorantes? Agora alcancei a eternidade. Eternidade? Apenas um pedaço de madeira podre. Senmei quase perdeu o controle de suas armas de tanto rir. Quando enfrentou o temível Hokage de Konoha, foi reduzido a estilhaços com um único soco. Kuf! A verdadeira luta começa agora. Sasori puxou um pergaminho, invocando um boneco que flutuou no ar. Ao vê-lo, o rosto de Chiyo se tornou sombrio. O terceiro Kazekage. Sim, ele deveria ser minha criação da qual mais me orgulho. É uma pena que Rasa não tenha morrido pelas minhas mãos, senão eu teria superado até isso. Grandes quantidades de areia de ferro jorraram do corpo de marionete do terceiro Kazekage, formando inúmeros espinhos afiados apontados para Senmei. A segunda rodada começa agora. Enquanto isso, Deidara percebeu que talvez tivesse entrado nessa batalha tarde demais. Embora seu pássaro de barro tivesse a vantagem de voar, não oferecia nenhuma segurança real. Bum! O sapo gigante saltou alto e caiu com estrondo, fechando instantaneamente centenas de metros.
Na floresta, uma serpente verde gigante se movia rapidamente, sua boca em forma de lança, com quase 100 metros de comprimento, assemelhando-se a uma guilhotina apontada para a cabeça de Deidara. Com duas bestas de invocação das terras sagradas atacando juntas, Deidara estava condenado desta vez. Ele continuou lançando bombas de argila na tentativa de retardar a perseguição de Konoha, mas foi quase inútil. Naruto havia invocado Gamaken, o especialista em defesa. Com esse escudo posicionado, nem mesmo bombas de argila combinadas conseguiam romper a defesa do escudo de sapos. Kakashi-sensei, faça alguma coisa. Naruto, sem nenhum jutsu de longo alcance, só pôde observar Sasuke usando o Kamui e gritar de frustração. Preparem-se. Ele está voando rápido demais agora. O Sharingan de Kakashi já havia se transformado em Mangekyo. Assim que Deidara diminuísse a velocidade, mesmo que um pouco, ele liberaria a técnica do olho oculto. Sasuke, use o deus voador do trovão. Naruto gritou de repente. Idiota. A kunai não consegue alcançá-lo a essa distância. Sasuke grunhiu, relutante em admitir que, devido à sua percepção sensorial deficiente, seu alcance como deus voador do trovão era muito menor do que o de Yami ou Senju Tobirama. Mas o grito de Naruto lhe deu uma ideia. Sasuke saltou e parou em frente ao Gamaken. Naruto, escudo. Entendi. Naruto compreendeu rapidamente a intenção de Sasuke e fez com que Gamaken impulsionasse o escudo para frente com força, lançando Sasuke como uma bala de canhão. No ar, Sasuke lançou várias kunais marcadas. Svi. Com 3 teletransportes consecutivos, ele chegou instantaneamente embaixo do pássaro gigante de argila. Sua espada crepitou com eletricidade ao desferir um golpe ascendente, partindo o pássaro em 2. Caramba! Deidara conseguiu se esquivar por pouco com um rolamento lateral, mas acabou caindo das costas do pássaro. Explodir. Metade do pássaro ao lado de Sasuke começou a pegar fogo, mas o Mangekyo Sharingan de Kakashi já o havia detectado. Kamui. A explosão crescente desapareceu sem fazer barulho, engolida pela distorção do espaço. Sasuke e Naruto olharam para Kakashi em choque, sem esperar que ele fosse capaz de tal movimento. Aquele olhar. Sasuke imediatamente fixou o olhar no Sharingan de Kakashi, sentindo-se inquieto. O quê? Você é um forasteiro, também tem Mangekyo? Mas Sasuke rapidamente afastou esse sentimento. Não era hora para isso. Ao cair, ele ativou o deus voador do trovão novamente, retornou ao chão e se juntou a Naruto e Kakashi para cercar Deidara. Naruto também usou o clone das sombras para agarrar Gaara e entregá-lo à guarda-sapo. Percebendo que não tinha chance de escapar, Deidara ergueu o dedo e seu corpo começou a inchar rapidamente. Já está na hora de exibir sua tal obra de arte suprema? Ótimo, vamos ver. A expressão de Kakashi mudou. Ele finalmente entendeu o que aquele louco queria dizer com arte. Pop. Sasuke o apunhalou com uma lança Chidori. Deidara, que acabará de começar a se expandir, inflou como um balão. Você. Deidara ficou chocado e furioso. Ele só havia fingido se autodestruir como uma distração para escapar. Mas Sasuke interrompeu o ataque com um jutsu de relâmpago. Que irritante. Você chegou a frequentar uma escola ninja? É apenas uma explosão variante da liberação de terra. Nem sequer é um Kekkei Genkai. Ser contido pela minha liberação de relâmpago é normal, não é? Deidara cuspiu sangue. Não por causa de um ferimento, mas por pura raiva. Kakashi o ignorou, avançou para subjugá-lo, selou seu chakra com uma técnica de selamento e confiscou toda a sua argila. Sem chakra ou argila, Deidara, que dependia inteiramente de ninjutsu, não representava mais nenhuma ameaça. No espaço Kamui, Uchiha Obito cantarolava e conversava com Tobi, preparando-se para saborear um sukiyaki. Ele se sentia ótimo depois que Zetsu relatou que Shukaku de uma cauda havia sido selado com sucesso na estátua Gedo. Mesmo que fosse apenas Shukaku, isso marcou o início do projeto Tsuki no Mi. Em breve, ele poderia construir 10 mundos dos sonhos com Rin. Mas justamente quando ele estava comemorando, o espaço Kamui subitamente se contorceu e um pedaço de argila em chamas detonou. Obito ficou estupefato. Naquele breve momento de distração, metade do pássaro de argila explodiu no espaço Kamui, lançando-o para longe junto com todos os ingredientes. Só depois de cair no chão, Obito percebeu o que havia acontecido. Kakashi. Seu desgraçado. Deitado no chão, Obito praguejou furiosamente contra Kakashi em seus pensamentos. Desde um ano atrás, o espaço Kamui deixou de ser limpo. Kakashi dominou o poder daquele olho e estava tratando o local como um lixão. Uma mesa hoje, uma kunai amanhã. Embora irritado, Obito lhe entregou o olho de bom grado. Kakashi explorar seu potencial estava dentro de seus direitos. Mas desta vez foi demais. Esta foi a primeira vez que o ataque de um inimigo foi absorvido por Kamui e apareceu aqui. Se esse espaço seguro deixasse de ser seguro, o que aconteceria se Kakashi lançasse algumas bolas de fogo ou usasse uma técnica de liberação de água no meio da batalha? Ele não conseguiria lutar de jeito nenhum. Não, eu preciso encontrar uma maneira de esgotar o Mangekyo do Kakashi. Obito tomou sua decisão. Kakashi não tinha sangue Uchiha. Ao contrário dele, que possuía células de Hashirama e partes do corpo de Zetsu branco, o poder ocular de Kakashi não poderia se recuperar. Contanto que ele forçasse Kakashi a usar o Kamui em excesso, a ameaça desapareceria. Tomada a decisão, Obito desistiu de comemorar e deixou o espaço Kamui, correndo para a Terra dos Rios. Até o pássaro de barro foi despedaçado. A situação de Sasori e Deidara não parecia nada promissora. Ele precisava verificar se ainda havia alguma chance de salvá-los. Após a captura de Deidara, a morte de Gaara foi confirmada. Temari conteve as lágrimas e conduziu o grupo de volta à caverna para apoiar Karin e Chiyo.
Kakashi colocou a marca do deus voador do trovão em Deidara, o que fez Sasuke se contorcer. Ele jamais esqueceria que a versão de Kakashi do deus voador do trovão era basicamente uma técnica de invocação. Enquanto a marca estivesse ativada, não importava o quão longe alguém corresse, seria puxado de volta. Quando retornaram à caverna, a batalha já estava perto do fim. Fragmentos de marionetes estavam espalhados pelo chão irregular. Tio controlava 10 marionetes brancas para cercar e atacar a marionete do terceiro Kazekage. Enquanto Seimei enfrentava o corpo principal de Sasori em combate corpo a corpo, Karin ficou atrás de Tio, usando ninjutsu médico para fornecer chakra continuamente a ela. Sem o boneco do terceiro Kazekage, Seimei poderia ter derrotado Sasori sozinho, mas a liberação de magnetismo do boneco representava uma grande ameaça às suas armas e até mesmo ao seu corpo, então Tio teve que intervir e contê-lo. Ao ver que Naruto e os outros já haviam capturado Deidara, Karin ficou ansiosa. Essa foi a primeira missão dela fora da vila, a mando de Yami. Naruto e Sasuke já tinham cumprido as suas, mas ela ainda estava em meio à batalha. Isso seria uma vergonha para Yami. Ao demonstrar seu apoio a Tio, Karin formou um selo, e linhas negras se estenderam do Keikokuki entre suas sobrancelhas. Byakugo Selo Libertio. Arte ninja, regeneração mitótica, sem curas. Com seu físico Uzumaki e a técnica das 100 curas, Karin era praticamente mortal. Ela investiu contra os bonecos restantes da apresentação das 100 marionetes, esmagando-os um a um com os punhos, sofrendo dano e se curando instantaneamente. Mover, ela deu um tapa em Seimei, afastando-o com força, e investiu contra as 2 espadas que Sasori empunhava, deixando que elas a perfurassem. Nesse instante, ela agarrou Sasori e puxou-o com força. Sopro, ela arrancou o núcleo do coração do corpo da marionete. Correntes douradas irromperam de suas costas, prendendo-o e selando-o firmemente. Então, com um único soco, ela arrancou a cabeça de Sasori. Sem chakra para se sustentar, o fantoche do terceiro Kazekage caiu no chão. Gole, Naruto e os outros acabavam de chegar e engoliram em seco ao verem a cena. Brutal demais. Principalmente Naruto, que foi inundado por flabakes. Na academia, ele era frequentemente espancado por Karin. Após a formatura, eles se viram menos, e essas lembranças dolorosas foram se apagando. Agora ficou claro que seu temperamento apenas havia sido controlado e não eliminado. Se esse soco acertasse, poderia matar. Com Sasori subjugado, Tio finalmente soltou um longo suspiro e caminhou lentamente até Gaara. Tio-sama, por favor. Os olhos de Temari estavam vermelhos. No futuro, Tsunagakure só poderá depender de você. Menina boba. Tio balançou a cabeça lentamente. Estou velha. Por quantos anos ainda poderei proteger esta aldeia? Esta era pertence a vocês, jovens. Enquanto falava, ela se agachou ao lado de Gaara, colocando as mãos sobre o peito dele. Uma fraca luz verde brilhou. Vovó. Naruto chamou baixinho e curvou a cabeça, triste. Gaara, já se foi. Que este velho corpo faça uma última coisa pela aldeia. A voz de Tio era baixa, mas todos os presentes a ouviram. E sob seus olhares atonitos, Gaara, cuja vida havia se esvaído completamente, abriu lentamente os olhos. Capítulo 195. Por meio do efeito da técnica proibida reencarnação da própria vida, Tio usou seu chakra como meio para compartilhar sua força vital com Gaara. Gaara sobreviveu e foi trazido de volta à vida, mas Tio fechou os olhos para sempre. Após compreender tudo o que havia acontecido e o sacrifício de Tio, Gaara permaneceu em silêncio diante de seu corpo e curvou-se profundamente, numa expressão silenciosa de gratidão. Todos os outros também permaneceram em silêncio, prestando suas homenagens à senhora idosa. Embora tivessem estado em lados opostos e as 2 aldeias ainda fossem inimigas, todos respeitavam o espírito de Tio, a vontade de dar a vida pela sua aldeia e pela próxima geração. Após um longo tempo, Gaara endireitou-se e olhou para os outros. Temari, obrigada. E você também, Naruto. Eu não esperava que viesse me salvar. Obrigada, Yami. Temari não aceitou a gratidão de Gaara. Se não fosse por Yami ter concordado em enviar o time de Kakashi e Karin, mesmo que Tio estivesse disposta a se sacrificar, não haveria nenhuma chance. Gaara não contestou. Ele também ficou um pouco surpreso. O homem que subjugou outras aldeias a ponto de sufocá-las chegou a enviar pessoas para resgatá-lo, apenas por causa do apelo de Temari? Vou escrever uma carta para agradecê-lo. Temari, por favor, entregue a Shimura Yami. Então Gaara se virou para Kakashi. O alvo da Akatsuki não é apenas a besta de uma cauda dentro de mim. São todas as bestas com cauda. Esta é uma organização que representa uma ameaça para todo o mundo ninja. Suna deseja cooperar com Konoha para enfrentar esses ninjas renegados perigosos. Kakashi conteve Naruto, que estava prestes a acenar com a cabeça, e respondeu cautelosamente, Lord Kazekage, transmitirei sua intenção ao Hokage, mas não posso garantir a decisão final. Kakashi não conseguia prever os pensamentos de Yami, mas depois de segui-lo por tanto tempo, ele tinha uma compreensão geral. Cooperar com outras aldeias? Qualquer Hokage poderia considerar isso, mas Yami não. Aos seus olhos, ninguém parecia estar em pé de igualdade com ele. Eu entendo. Gaara assentiu lentamente. Esperarei na vila pela resposta dele. Olhando ao redor, Gaara convidou a todos para retornarem a Suna para descansar, mas Karin recusou. Eles haviam capturado 2 membros da Akatsuki. Ninguém podia afirmar com certeza se mais membros da Akatsuki viriam resgatá-los. Era mais seguro retornar imediatamente para Konoha. Gaara não os forçou. Pouco tempo depois, a equipe de rastreamento de acompanhamento de Suna também chegou ao ponto B87. Antes de partir, Temari entregou a Gaara o pergaminho que Yami lhe dera. Yami pediu-me para te entregar isto. Não sei o que está escrito dentro. Eu sei. Gaara pegou o pergaminho, observou os outros saírem e então o abriu. Sua expressão mudou rapidamente.
Ele ficou ali parado em silêncio por um longo tempo, depois usou areia para reduzir o pergaminho a pó. Uchiha Obito observava das sombras, mas acabou não agindo. Esse grupo não era fraco, e Kakashi ainda tinha uma ligação espacial com ele. Resgatar os dois não seria difícil, mas a retirada depois seria outra história. Agora não era o momento de romper completamente com Konoha. Muitas cartas na manga não podiam ser reveladas ainda. Como os dois foram capturados vivos, não seriam executados imediatamente, e Konoha certamente tentaria extrair informações sobre a Akatsuki. Se ele quisesse resgatá-los, seria mais fácil depois que eles estivessem presos. Um dia depois, Kakashi retornou à vila com sua equipe e foi direto ao escritório do Hokage para se reportar a Yami. A missão pode ser considerada tranquila. Não houve crises reais. Naruto e Sasuke demonstraram uma força avassaladora, fazendo Kakashi sentir que estava realmente ficando velho. Mesmo assim, lembrando-se das instruções de Minato no espaço selado, Kakashi não estava disposto a desistir. Sem a pressão da baixa reserva de chakra, ele poderia praticar e desenvolver mais jutsus. Ele ainda tinha esperança de ir mais longe e se livrar de sua reputação de 50-50. Após ouvir em silêncio o relatório de Kakashi e Karin, a expressão de Yami não mudou muito. Temari, chame Kurotsuchi aqui. Temari saiu para cumprir a ordem, e enquanto esperava, Yami olhou para Deidara. Ouvi dizer que Kurotsuchi lhe disse que você não estava convencido por mim antes? Uf. Deidara não negou e zombou. Você é apenas um homem vulgar que não aprecia a arte. Se tiver coragem, me solte e eu lhe mostrarei minha arte suprema. Eu sou realmente vulgar. Ao se aproximar de Deidara, Yami removeu o anel do dedo dele, aquele que o identificava como membro da Akatsuki. Seu desgraçado, esse anel é meu. Devolva-o. Que direito tem um prisioneiro de fazer exigências? Yami deu uma risadinha e então pegou o anel que pertencia a Sasori das mãos de Karin. Para ser honesto, se todos os membros da Akatsuki estivessem no seu nível, Kakashi e os outros poderiam ter acabado com vocês sozinhos. Seu desgraçado. Após ser ridicularizado, Deidara já não se importava mais com o anel. Imediatamente tentou se justificar. Só me pegaram porque usei argila demais em Suna. Vou mandar todos vocês para o inferno. Esse cara. A expressão de Kakashi ficou inexpressiva. Ele sentia que Deidara era ainda mais infantil que Naruto. Ouviu-se um barulho na porta, e Temari voltou com Kurotsuchi. Ao rever sua amiga de infância depois de tanto tempo, Kurotsuchi não pareceu tão emocionada quanto se poderia esperar, apenas suspirou. Deidara, fique tranquilo. Vou escrever para o vovô e pedir para ele não ficar mais bravo com você. Ei, Kurotsuchi. Deidara olhou fixamente para ela. Você é tão cruel. Por que você ao menos não tenta me salvar? Eu poderia fugir com você, sabia? Exatamente. Porque eu não tenho coração. Yami também assentiu. Pensei que você fosse implorar por ele. Isso teria funcionado? Kurotsuchi já havia percebido a verdadeira natureza de Yami há muito tempo. Além de Izumi, nem mesmo Yugao e Kurenai conseguiram influenciá-lo. Sem mencionar que ela ainda era prisioneira. Ela não tinha o direito de falar. Você ficou mais inteligente com o passar dos anos. Yami sorriu, deu um tapinha na cabeça dela e a deixou trocar algumas palavras finais com Deidara antes de mandar todos embora. Assim que a sala ficou vazia, Yami ativou seu Mangekyou Sharingan diante dos olhos chocados de Deidara e absorveu os pergaminhos selados de Deidara e Sasori em Takamagahara. Você também é um Uchiha? Deidara ficou estupefato. Não foi esse cara quem despertou a linhagem sanguínea Senju? Como é que o clã Uchiha também se envolveu nisso? Eu não sou um Uchiha. Aconteceu de eu dominar as habilidades deles. Yami respondeu calmamente. Seus olhos alternaram entre o Mangekyou e o Rinnegan roxo. Várias hastes de chakra negra se estenderam de sua palma e perfuraram o corpo de Deidara. Essa é a capacidade de um líder. Deidara nem sabia que expressão fazer. Ele só conseguia observar enquanto Yami começava a transformá-lo. Chakra estrangeiro fluiu para seu corpo através das hastes de chakra, destravando seus selos. Yami fez um selo de mão, e o corpo de Deidara começou a se mover contra a sua vontade. O que você fez comigo? Pela primeira vez, o destemido Deidara demonstrou medo. Ele tentou desesperadamente resistir, mas era como se seu corpo e mente estivessem em mundos diferentes. Ele só podia assistir enquanto era forçado a dançar de forma ridícula e deslizar por um poste sem dignidade. A resistência consciente torna mais difícil operar. Yami cancelou a técnica de controle com um leve tom de insatisfação. Assim que recuperou o controle do seu corpo, Deidara tentou a autodestruição com um sorriso feroz. Morra! Esta explosão é... Antes que pudesse terminar, Yami o encarou, e Deidara imediatamente caiu em um genjutsu. Manter a consciência torna os clones dos 6 caminhos mais fortes, mas também aumenta a imprevisibilidade. Precisarei ajustar o estado mental de Deidara a cada vez que usar as 8.000 lanças. O plano de Yami era criar sua própria versão dos bonecos dos 6 caminhos. Mas ao contrário de Nagato, que usava cadáveres, Yami queria usar pessoas vivas. Dessa forma, mesmo quando não os estivesse controlando diretamente, os clones dos 6 caminhos ainda poderiam agir de forma independente. Ele serviria apenas como fonte de energia para as habilidades que lhes concedia. Seu Mangekyou girou novamente, imprimindo um selo em forma de crescente na palma da mão de Deidara, que então penetrou na pele. Então Yami despertou a consciência de Deidara. Surpreendentemente, Deidara não atacou Yami ao acordar. Calmamente, ele pegou sua bolsa ninja e começou a moldar bombas de argila, explodindo montanhas próximas. Use isso por enquanto. Você terá tempo para suas bobagens depois.
A dupla de artistas tinha suas próprias paixões e fraquezas. Não, para ser mais preciso, todos os membros da Akatsuki tinham suas próprias fraquezas, exceto o lunático Idan. Não havia a menor possibilidade de Yami se juntar a um culto de deuses malignos só para conquistar Idan, certo? Ele silenciosamente atribuiu as habilidades dos 6 caminhos em sua mente e reinseriu o coração de Sasori. A cabeça de Sasori havia sido explodida por Karin. O que Yami trouxe de volta foi apenas uma das cabeças de marionete genéricas da técnica das 100 marionetes. Mas algo estranho aconteceu. Assim que o chakra foi restaurado, o boneco se transformou no rosto original de Sasori. Para ser sincero, Yami teve que admitir, além dele próprio, Sasori talvez tivesse o rosto mais bonito do mundo ninja. Ao acordar, Sasori não agiu de forma imprudente. Simplesmente olhou ao redor, seu olhar eventualmente se fixando em Yami. Shimura Yami? A voz de Sasori era plana e indiferente. Sendo a pessoa mais influente no mundo ninja atual, até mesmo Akatsuki havia reunido muitas informações sobre Yami. Ele não lhe era estranho o rosto. Vou poupar você das bobagens. Yami juntou as mãos lentamente. Sasori da areia vermelha, a tal eternidade não está mais em suas mãos. Depende de como eu vejo. A Akatsuki era apenas um abrigo temporário. Acredito que você fará a escolha certa. Uma escolha sábia seria ser seu cachorro? Os olhos de Sasori estavam desprovidos de emoção, como os de um cadáver. Não, vou deixar você ver um nível mais elevado de manipulação de marionetes. Yami fez um selo de mão. O braço de Sasori foi manipulado para se erguer, se mover e se transformar em um canhão completamente negro, disparando um tiro em direção a uma montanha distante. Sasori olhou para a própria mão incrédulo. O canhão negro fazia-o sentir como se não lhe pertencesse mais. Será que esse poder realmente existia no mundo ninja? O estilo parecia completamente diferente. Não se surpreenda. Isto é apenas o começo. Yami baixou a mão calmamente. Eu mostrei a vocês o futuro do teatro de marionetes. Até onde ele evoluirá depende de vocês. Tio usou uma técnica proibida para reviver Gaara. Não há mais nada neste mundo que possa te deter. O caminho eterno que você busca está fadado à solidão. Você cortou o último laço. Não deixe que um abrigo temporário turve seu julgamento. Com isso, Yami saiu de Takamagahara e libertou o controle sobre o corpo de Sasori. Ao contrário da natureza impulsiva de Deidara, Sasori era racional. O motivo de sua morte pelas mãos de Tio e Sakura no original foi principalmente devido a táticas psicológicas. Tio usando os bonecos de seu pai e mãe para despertar sua humanidade perdida. Agora que esse obstáculo emocional havia sido superado, Sasori só tinha a busca pela eternidade. Após testemunhar o poder do caminho Azura, ele faria a escolha certa. De volta ao seu escritório, Yami colocou o anel de Deidara em seu dedo e começou a ajustar a frequência de seu chakra. A técnica fantasma era uma das habilidades do Rinnegan. Ela utilizava o anel para amplificar ondas de pensamento e transmiti-las à dor, de forma semelhante a um sinal de rádio. Contanto que encontrasse a frequência correta, ele poderia entrar na sala de bate-papo e cumprimentar a tripulação da Akatsuki. Mas isso exigiu ajustes delicados e muitas tentativas e erros. Entendi. Quando o expediente estava prestes a terminar, Yami, que estava meditando de olhos fechados, de repente os abriu. Uma onda de cores se espalhou a partir do círculo. Sua energia espiritual seguiu o sinal até uma caverna isolada. Lá dentro havia mais de uma dúzia de altos pilares de pedra, e várias figuras indefinidas estavam no topo deles. Por coincidência, Akatsuki estava discutindo naquele momento como resgatar Sasori e Deidara, e todos estavam reunidos. Eu o enviei. Pen disse em voz grave. As defesas de Konoha não significam nada para ele. Ele pode se infiltrar sem problemas. Não há com o que se preocupar. Sério? Não acredito nisso. Uma voz repentina ecoou de um dos pilares de pedra. Pen ficou atônito. Toda a Akatsuki se voltou para a origem da dor. Ali estava Shimura Yami, sua forma mental projetada no espaço, examinando calmamente cada um deles. Pode continuar conversando. Finja que eu não estou aqui. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Yami se considerava uma pessoa muito educada. Invadir a sala de reuniões de alguém sem permissão seria indelicado, então ele decidiu sentar-se em silêncio e observar. Mas claramente a organização Akatsuki não apreciou seu gesto. No instante em que Yami apareceu, uma intenção assassina emanou de seus corpos projetados pelo pensamento. Infelizmente para eles, tratava-se apenas de suas formas espirituais. Se todos tivessem trazido seus corpos reais, a batalha já teria começado. Quinto Hokage Shimura Yami disse Pen com a voz carregada de pressão. Você é verdadeiramente digno de ser chamado de o mais forte do mundo. Pensar que você poderia reverter e quebrar minha técnica de ilusão. O mundo? Yami inclinou a cabeça. Não está errado, mas sou estranho. Você está se excluindo? Haverá um dia em que nos encontraremos. Hokage, então você entenderá o que quero dizer. Pen estava realmente furioso, mas não era tolo o suficiente para revelar sua identidade tão facilmente. Ele mudou de assunto vagamente. Não precisa esperar pelo futuro. Venha para Konoha agora. Eu vou te tratar bem. Yami sorriu. Há muitos velhos amigos aqui também. Uchiha Itachi e Orochimaru. Vocês dois ainda se lembram do caminho de volta para a vila, não é? Hehe. Yamiko é mesmo um brincalhão, riu Orochimaru sombriamente. Sempre pensei em voltar para Konoha durante todos esses anos, mas ainda não me preparei o suficiente. Não se preocupe, Yamiko. Esse dia chegará mais cedo ou mais tarde. Não me faça esperar muito tempo, respondeu Yami com um sorriso tranquilo. Uchiha Itachi também se pronunciou nesse momento. Iremos para Konoha. O legado do quarto Hokage pertencerá eventualmente à organização Akatsuki. Yami ficou atônito por um momento.
Sério, eu vou chorar. Mesmo agora, Uchiha Itachi ainda arriscava tudo para transmitir informações, o que o lembrava de que Akatsuki não havia desistido da Kyuubi. Na verdade, Itachi estava retribuindo o favor. O crescimento explosivo de Sasuke o deixou verdadeiramente grato a Yami. Cuidado para não ser despedaçado pelas garras da raposa, respondeu Yami casualmente, virando-se em seguida para Pen. Qual o seu nome? Pen. Você é o líder da Akatsuki? Sim. Então, qual é o seu objetivo ao reunir todos esses ninjas renegados? Pen permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder lentamente, para trazer paz ao mundo ninja. Eu preciso do poder deles. Yami bateu palmas levemente. Não esperava que alguém no mundo compartilhasse os mesmos ideais. Meu sonho também é a paz no mundo ninja. Bem, eu tenho uma proposta. Pen olhou para ele. Que tipo de proposta? Vocês, membros da Akatsuki, juntem-se a Konoha e juntos, unificaremos o mundo ninja. Se restar apenas uma nação, a paz não virá naturalmente? Quanto à compensação, é simples. Apenas dinheiro. Todos os seus salários atuais serão dobrados. Realmente. Kakuzu deixou escapar algo antes de fechar rapidamente a boca sob o olhar frio de Pen. Quinto Hokage, chega de piadas, disse Pen friamente. Sob a manga larga, seu punho cerrado tremia levemente. Eu não sou como vocês, grandes nações. Quando a nova era chegar, se vocês conseguirem se desapegar do ódio, talvez a Akatsuki reserve um lugar para vocês. O anfitrião estabeleceu um vínculo de ódio com Pen. Adquiriu o chakra dos 7 atributos. Supremo, ponto. Após falar, Pen encerrou a técnica de ilusão. Sem o suporte da torre de sinal, as imagens dos outros começaram a ficar borradas. Minha oferta ainda está de pé. Mas quando eu bater a porta, a recepção não será tão amigável. Cuide-se. O corpo espiritual de Yami desapareceu. Idan bufou. Um dia eu te oferecerei a Jashin-sama. Kakuzu olhou para ele de relance, mas não disse nada. A caverna ficou em silêncio novamente, mas nenhum dos membros da Akatsuki conseguiu se acalmar. Terra da chuva. Konan e Nagato voltaram aos seus corpos, e quando seus olhares se encontraram, ambos perceberam a seriedade na expressão um do outro. A força e a imprevisibilidade de Yami superaram em muito as expectativas deles. Nagato, o que devemos fazer? Perguntou Konan, visivelmente preocupada. Ele acabou de conhecer todos os nossos membros. Mesmo que tenha sido uma ilusão, com a rede de inteligência de Konoha, ele poderia facilmente descobrir a identidade de todos nós. E se ele fizer isso? Nagato manteve a calma e a reflexão. Você não ouviu o que ele disse? A ambição de Shimura Yami é muito maior do que imaginávamos. Ele quer unificar o mundo ninja. As outras vilas principais agora são suas inimigas. Devemos capturar as bestas com cauda antes que elas percebam o que está acontecendo. E já que estamos nisso, provocar as relações de Konoha com elas. Nagato admitiu que se sentia pressionado por Yami. Mas para realizar o sonho de Yaiko, ele estava disposto a arriscar tudo. Faça com que Orochimaru desenvolva uma poção mais eficiente. Nagato instruiu Konan. Eu mesmo irei capturar 6 caudas e 7 caudas. Quando eu voltar, 2 caudas e 4 caudas já deverão estar em nossas mãos. Orochimaru não é confiável. Konan o lembrou. Ele está de olho nos seus olhos há muito tempo. Eu sei. Nagato não se irritou. Seu tom era firme. Foi por isso que eu coloquei Yakushi Kabuto contra ele. Com Kabuto repassando informações secretamente e com a percepção do meu Rinnegan, Orochimaru não terá sua chance. Essa foi a primeira vez que Konan ouviu dizer que Nagato havia secretamente se tornado subordinado de Orochimaru. Ele é confiável? Não se preocupe. Eu vi a sede de poder nos olhos de Kabuto. No futuro, eu o ajudarei a consumir tudo que pertence a Orochimaru. Ele não tem motivos para me trair. Konan assentiu com a cabeça e saiu para procurá-lo. Konoha. Alguns dias depois, Yami recebeu uma carta de agradecimento de Suna, mas ela não continha a resposta que ele esperava. Yami deu uma risadinha, compreendendo perfeitamente a decisão de Gaara. Mas ele não se importou. A entrada de Gaara no grupo foi considerada apenas por respeito à lealdade de Temari ao longo dos anos. Já que Gaara não aceitou a oferta agora, o que acontecesse depois seria de sua responsabilidade. Naquela tarde, todos os líderes de alto escalão e chefes de departamento de Konoha se reuniram no primeiro andar do prédio do Hokage. Muitos estavam confusos. Estavam ocupados com suas próprias tarefas quando a Anbu os convocou repentinamente. As portas se abriram e Yami entrou vestindo seu manto divino, seguido por Izumi e Pakura. O silêncio tomou conta da sala instantaneamente. Todos ficaram em posição de sentido. Em apenas 3 anos, o Hokage mais jovem conquistou mais prestígio do que muitos em décadas. Os clãs obedeciam às ordens, os Anbu e a Raiz cumpriam seus deveres. Os conflitos internos desapareceram e a força dos ninjas de nível médio aumentou drasticamente. A economia e o tamanho da vila mais que dobraram. Em termos de realizações, excluindo o mérito de fundador, até mesmo Senju Hashirama tinha rivais. Entre todos os Hokages, apenas Tobirama, o fundador do sistema da Folha, se comparava a ele. Sob o olhar de todos, Yami sentou-se na primeira cadeira e fez um gesto para que se sentassem. Para resumir, a esta altura, todos vocês já devem saber o que Akatsuki fez. O Kazekage Gaara foi capturado e a besta com cauda dentro dele foi extraída. O alvo deles não é apenas uma besta, mas todas elas. A maioria dos presentes parecia sombria. Atacar Suna e capturar Gaara com apenas algumas pessoas, isso por si só já demonstrava o quão perigosa Akatsuki era. O que tornava os ninjas renegados perigosos era a ausência de suas fraquezas. Diferentemente dos ninjas ligados a uma família ou vila, como o antigo semideus Anzo, esses indivíduos solitários não podiam ser alvejados indiretamente. Precisamos partir para o ataque, sugeriu Nara Shikaku. Não capturamos 2 prisioneiros. Peça a divisão de inteligência para extrair suas memórias e localizar a base da Akatsuki, e então lance um ataque rápido. Muitos assentiram em concordância. Yami não comentou nada, e Shikaku rapidamente voltou a ficar em silêncio.
Tudo bem. Assim que Yami falou, o silêncio voltou a reinar na sala. A sugestão de Shikaku é boa, simples e eficaz. Mas há um problema. Estaríamos protegendo as outras aldeias do perigo. Todos ficaram em silêncio novamente. Era verdade. Konoha só tinha Kyuubi. As 5 caudas pertencia pessoalmente a Yami. O verdadeiro alvo da Akatsuki eram as outras vilas. Você quer dizer que a Akatsuki entre em conflito com os outros países primeiro? Danzou deduziu. Isso também não vai funcionar. Yami balançou a cabeça. Capturar as bestas com cauda significa que eles podem controlá-las. Se esperarmos, a Akatsuki só ficará mais forte. Manter a paz no mundo ninja e garantir a segurança dos Jinchuriki é responsabilidade de Konoha. Esse é o dever de uma superpotência. Yami sorriu. Decidi recuperar todas as bestas com cauda distribuídas pelo primeiro Hokage. Todos os Jinchuriki viverão em Konoha sob nossa melhor proteção. Os superiores olharam para ele em choque. Será que era algo que alguém simplesmente podia dizer? Ele estava protegendo os Jinchuriki? Ou declarando guerra ao mundo? Mas Yami não havia terminado. Ele estendeu a mão para trás e Izumi lhe entregou um embrulho dobrado. Vestes vermelhas com nuvens negras. Kakashi as reconheceu imediatamente. Isso mesmo. Se outras aldeias se recusarem, os membros da Akatsuki recuperarão o Jinchuriki. Quando isso acontecer, não devem dizer que não os avisamos. Aqueles que entenderam imediatamente tiveram expressões complexas. Akatsuki capturando Jinchuriki. Essas podem ser, na verdade, forças de Konoha disfarçadas. É claro que ninguém foi tolo o suficiente para dizer isso em voz alta. Eles apenas reclamaram silenciosamente em seus corações. Ninguém se opôs. Yami não os havia reunido para uma discussão. Ele os havia chamado para informá-los. Quanto à possibilidade de isso ofender outras aldeias, honestamente, com um Hokage tão misterioso, eles não estavam preocupados. Logo em seguida, Yami atribuiu tarefas a cada departamento e encerrou a reunião. 2 dias depois, a declaração pública de Konoha se espalhou por todo o mundo ninja. Para impedir o plano da Akatsuki, todos os Jinchuriki deveriam se apresentar em Konoha dentro de um mês para se registrar e receber a proteção do Hokage. Caso não cumprissem as determinações e Konoha sofresse perdas devido a um Jinchuriki, Konoha responsabilizaria integralmente a aldeia em questão. Yami nem se preocupou com rodeios, foi direto ao ponto. Essa declaração levou todo mundo ninja ao limite. Ao ouvir a notícia, Onoki resmungou e a ignorou, mas fez uma anotação mental sobre Yami. O 4º Raikage desmontou 3 mesas em fila e, em seguida, enviou emissários para formar uma aliança anti-Konoha. Quanto a Suna, eles já haviam perdido sua única besta com cauda e não fizeram nenhum movimento. Gaara recusou educadamente a oferta do enviado de Kumo, tentando manter-se neutro e fora do crescente conflito. Infelizmente, Gaara havia esquecido uma verdade. Quando 2 potências entram em guerra, aqueles que tentam se manter neutros são os primeiros a serem esmagados. Kerigakuri. Ancião, outro esquadrão Ambu perdeu contato. Terumimei apresentou seu relatório com uma expressão pesada. Só neste mês, perdemos 26 ninjas. Deve ser. O ancião fechou os olhos. Deve ser a retaliação de Konoha. Por todo o Byakugan Jiao? Terumimei estava furiosa. Por que Konoha é tão autoritária? Aquele olho foi claramente tomado de forma justa durante a guerra, e eles o querem de volta? Só porque nos recusamos, eles retaliam assim? Konoha maligna. Embora ressentida, a vida tinha que continuar. Ela precisava lidar com a crise. Ancião, o que faremos agora? Os assassinos de Konoha são muito fortes. Não posso escoltar todas as equipes em suas missões. É por isso que precisamos de forças mais fortes, pelo menos forças que possam se proteger. O ancião revelou seu plano. Primeiro, encontrem o Jinchuriki das 6 caudas, o Takata, que está vagando por aí. O Jinchuriki das 3 caudas também ressuscitará em breve. Podemos criar um novo Jinchuriki antes que a Akatsuki o encontre. Os olhos de Terumimei brilharam. O Takata? Vou mandar alguém imediatamente. Não há necessidade. O ancião sorriu e balançou a cabeça. Já enviei 2 equipes da Ambu. Eles o encontraram. É apenas uma questão de convencê-lo. Terumimei o admirava profundamente. Um ancião era verdadeiramente um tesouro para a vila. Mesmo que ela logo se tornasse a 5ª Mizukage, aquele homem ainda era a espinha dorsal de Kerigakuri. O que nenhum dos dois sabia era que enquanto os Ambu de Kiri estavam rastreando Takata, o povo de Konoha já havia chegado silenciosamente. Capítulo 197. Terra dos Pássaros. O Takata, o Jinchuriki das 6 caudas, olhou com cautela para a pequena garota de manto preto que aparecerá repentinamente diante dele. Ele não subestimou sua oponente por causa de sua aparência delicada e porte pequeno. O som de lâminas se chocando à distância serviu como um claro aviso. O Takata vinha sendo importunado por 2 equipes da Ambu de Kirigakuri, mas no momento em que essa mulher apareceu, um único olhar dela fez com que as 2 equipes se voltassem uma contra a outra. Quem é você? Perguntou o Takata com voz grave. Ikari não usava o protetor de testa de Konoha. Ela nunca se viu como uma ninja de Konoha, ela pertencia exclusivamente a Yami. Assim, o Takata não tinha como determinar sua identidade. Jinchuriki dos 6 caudas, o Takata. Ao falar com estranhos, a voz de Ikari era sempre fria. Meu objetivo, naturalmente, é a besta de cauda selada dentro de você. Outro lunático ambicioso? A expressão de Takata escureceu. Vocês são realmente irritantes. Será que foi mesmo um erro ficar de fora dos conflitos do mundo ninja? Foi de fato um erro. Ikari concordou calmamente. Este mundo é como um enorme redemoinho. Peixes e camarões pequenos só podem seguir a correnteza, incapazes de controlar seu destino. Mas as baleias podem criar redemoinhos e oferecer abrigo a pequenos camarões como você. Você deveria ser grato, não reclamar. O Takata zombou. Pessoas como você sempre encontram alguma desculpa para justificar sua ambição. O olhar frio de Ikari revelou um traço de pena.
Sua visão é muito limitada. Você não consegue compreender as intenções altruístas de Yami. A existência de Jinchuriki é a fonte do sofrimento. Ele está te ajudando a alcançar a liberdade. E mesmo assim você resiste em vez de se sentir grato. Que lamentável. Shimura e Yami, você é de Konoha. Os olhos de Utakata se arregalaram em choque. Eu pertenço somente a Yami. Chega de conversa. Parece que teremos que lutar. Ikari rapidamente formou selos com ambas as mãos, e vários dragões de fogo jorraram de sua boca quase instantaneamente. Utakata soprou uma grande quantidade de bolhas, saltou sobre uma delas e acendeu no ar. As bolhas restantes estouraram com o rugido dos dragões de fogo, produzindo uma vasta nuvem de gás. Aproveitando a neblina, a bolha de Utakata já havia voado alto no céu. Ele não queria se envolver com Konoha. Mesmo quando perseguido, preferia fugir a lutar. Mas antes que ele pudesse ir longe, Ikari disparou uma flecha envolta em chamas negras e ameaçadoras. As pupilas de Utakata se contraíram. Ele soltou a bolha, caindo em queda livre para evitar por pouco a flecha de chama negra. Mas, no instante em que pousou, Ikari já o havia alcançado. Utakata exalou uma nova onda de bolhas que brilhavam à luz do sol, criando uma atmosfera surreal e onírica. Mas essas bolhas eram extremamente perigosas. Cada uma delas explodiria com uma potência comparável à de uma etiqueta detonadora. Enquanto as bolhas flutuavam em sua direção, Ikari deu um leve sorriso. Então, você é um daqueles ninjas caçadores de liberdade de que Yami falou. O que? Utakata não tinha processado o que ela queria dizer antes de ver um leve brilho vermelho cintilar em suas pupilas. No instante seguinte, sua expressão se tornou inexpressiva. As bolhas que ele soltava se tornaram suas armas. Cada bolha exibia o padrão distinto do Mangekyou Sharingan. Embora a distância não fosse suficiente para o Tsukuyomi, com as bolhas servindo como âncoras, o desprotegido Utakata foi instantaneamente aprisionado em um genjutsu. Plot. Poucos segundos depois, os olhos de Utakata reviraram e ele desmaiou no chão. Ikari não se aproximou. Permaneceu imóvel. Pouco depois, vários ninjas mascarados com trajes zambu chegaram e se ajoelharam. Antepassado. Levem-no de volta. Ele está sob meu genjutsu e não vai acordar por 3 dias. Ikari franziu ligeiramente a testa. Ela não gostava de ser chamada de ancestral, mas depois que Yuichi e os outros descobriram sua identidade e origem, recusaram-se a mudar o título. Sim. Yuichi respondeu respeitosamente, jogando Takata por cima do ombro. Ele estava cheio de admiração pelo genjutsu de Ikari. Normalmente, o chakra das bestas com cauda interferia com o genjutsu, tornando difícil aprisionar um Jinchuriki. Manter um preso por 3 dias era algo quase inédito. Mas seu ancestral havia subjugado tanto o Jinchuriki quanto a besta com cauda em um único movimento. Era quase absurdo. Terra dos Relâmpagos. O Jinchuriki de 2 caudas e o Jituni estava naquele momento travando uma batalha brutal. Um de seus 2 oponentes era indestrutível, não importando quantas vezes ela o golpeasse, e o outro, após se transformar em um monstro negro, teve toda a sua estrutura corporal alterada. Mesmo após se transformar completamente em 2 caudas, seus oponentes continuavam grudados nela. Uma sensação de perigo iminente crescia cada vez mais em seu coração. Que mulher brutal! Mas o deus maligno certamente apreciará tal sacrifício. Após ser atingido por uma das garras da 2 caudas, Idan se levantou como se nada tivesse acontecido e atacou novamente, brandindo sua foice. Não percam tempo. Se os outros ninjas de Komo aparecerem, a coisa vai ficar feia, avisou Kakuzu, liberando as 2 máscaras restantes da rancor da terra e lançando 5 ataques elementais simultaneamente. Eles estavam lutando em uma fortaleza um tanto distante de Komogakuri, mas não o suficiente para garantir segurança. É fácil para você dizer, você não é quem está apanhando. Idan reclamou, mas lutou com ainda mais ferocidade. Ele mergulhou direto no manto da besta com cauda, suportando as queimaduras enquanto cortava Yujito e tomava seu sangue. Liberação de relâmpagos, falsa escuridão. Liberação de vento, danos por pressão. Liberação de fogo, chama endurecedora da cabeça. Liberação da terra, lança da terra. Liberação de água, cortina de água. As 5 técnicas foram lançadas simultaneamente. Kakuzu suprimiu temporariamente a 2 caudas, dando a Idan tempo suficiente para completar seu círculo ritual. No centro da formação, Idan sorriu e se apunhalou no abdômen. A 2 caudas soltou um grito agudo. Yujito, atingida por um grave trauma interno, não conseguiu manter sua transformação. Ela retornou à sua forma normal. Uma enorme ferida se abria em seu estômago, jorrando sangue. Yujito olhou incrédula para Idan, que ria, e finalmente entendeu por que ele estava tão desesperado para derramar seu sangue. Plot. Debilitada pela perda de sangue, Yujito desmaiou e caiu no chão. No momento em que Kakuzu se preparava para levá-la a um local isolado para extrair a besta com cauda, uma voz fria ecoou das profundezas da fortaleza. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Um cubo branco ofuscante surgiu das sombras. Kakuzu sabia que problemas estavam a caminho e rapidamente ordenou que suas máscaras da rancor terrestre se esquivassem, mas a liberação de poeira foi muito rápida. 3 máscaras foram desintegradas instantaneamente. Quem é você? Idan, ainda deitado em seu círculo ritual, estava em um dilema. Levantar-se e arriscar desrespeitar o deus maligno? Permanecer no chão e arriscar ser aniquilado? Sua lealdade ao ritual entrava em conflito com seu desejo de viver. Enquanto Idan hesitava e Kakuzu ficava tenso, 2 longas sombras emergiram do corredor. Roupas da Katsuki. Não, você é de Konoha. Use a liberação de queimadura, Pakura, e o mordomo do quinto Hokage, o Shiha Izumi. Kakuzu era um homem de negócios. Ele tinha uma boa memória para alvos de alto valor. Pakura e Izumi tinham recompensas de 50 milhões e 40 milhões de ryu, respectivamente. Seu primeiro pensamento foi ganhar na loteria. O segundo foi correr,
Por mais que amasse dinheiro, ele sabia que se não vivesse para gastá-lo não valeria nada. Com 3 máscaras desaparecidas e Ida exposto, eles não tinham como vencer. Sem hesitar, Kakuzu tomou uma decisão. As 2 máscaras restantes da horda terrestre voaram, uma em direção a Idan, a outra em direção a Yujito, enquanto seu verdadeiro corpo fugia da cena. Liberação de queimadura, assassinato extremamente ardente. A bola de fogo flamejante de Pakura bloqueou a máscara da rancor da terra que se dirigia para Yujito. Ao ver isso, a máscara rapidamente redirecionou seu movimento e se juntou a Kakuzu na fuga. Como esperado, nem Izumi nem Pakura deram seguimento ao assunto. Izumi olhou na direção para onde os 2 haviam fugido e assentiu. Como esperado de uma relíquia da Era dos Reinos Combatentes. Esquivar-se do perigo tornou-se algo natural para mim. Pakura não se importou em deixar a dupla imortal escapar. Ela caminhou até Yujito, aplicou ervas em seus ferimentos e enfaixou seu abdômen. Podemos lidar com eles na próxima vez. Vamos voltar por agora. Izumi assentiu. Nenhum dos 2 temia a dupla imortal. Com informações suficientes, eles eram apenas 2 Jounin de elite um pouco mais fortes. Ainda havia uma clara diferença entre eles e os verdadeiros lutadores de nível Kage. Izumi, no entanto, estava curiosa sobre outra coisa. Olhando para o rosto pálido porém belo de Yujito, ela cutucou o ombro de Pakura. Essa Jinchuriki de 2 caudas é bem bonitinha. Será que Yami estaria disposto a matá-la? Claro que não. Seria uma pena desperdiçar alguém tão bonita. O vento outonal soprava por Konoha. Em outubro, a vila começou a esfriar. As árvores que ladeavam as ruas estavam douradas, e folhas caídas cobriam o chão. Ninguém se deu ao trabalho de varrê-los. Seguindo a tradição Konoha, as folhas mortas eram deixadas no local para fornecer nutrientes para a próxima primavera. À beira de um rio, Yami mais uma vez abandonou seus deveres de Hokage para desfrutar de uma tarde tranquila com seus 2 alunos e o cozinheiro deles. Marubushi Kozuki grelhava asas de frango e carne enquanto Naruto perguntava sobre como os Jinchuriki eram tratados. Sem a influência do chakra de Ashura, Naruto não era frio e insensível, mas havia se tornado menos propenso a sentir compaixão desnecessária. Ainda assim, como um Jinchuriki, ele se solidarizava com outros que se encontravam na mesma situação. Felizmente, Yami não deu a pior resposta. Desenvolvi um leito de selamento que extrai a maior parte do chakra da besta com cauda, deixando o suficiente para sustentar a vida do Jinchuriki. Sério? Naruto se animou. Yami, então se apresse e se livre daquela raposa fedorenta. Já estou farto dela. Infelizmente ainda não. Yami balançou a cabeça negativamente e o sorriso de Naruto desapareceu. O chakra do 4º Hokage está ligado ao selo. Se removermos a Kyuubi, Naruto ficou em silêncio. Depois de um tempo ele esfregou a barriga. Então deixa pra lá. Já me acostumei com aquela raposa idiota mesmo. É o legado do 4 de julho. Kozuki sorriu, entregando-lhe 2 espetos de asas. Para você a Kyuubi não é apenas poder ou responsabilidade. É um presente do 4º Hokage e de Kushina. Naruto deu uma grande mordida nas asas. Você é bom com as palavras, velho. Esse presente é pesado demais. Se eu pudesse, eu devolveria. Yami riu. Sugiro que você tente se dar bem com Kurama. Torne-se um Jinchuriki perfeito. Caso contrário, você nunca derrotará Sasuke. De jeito nenhum, gritou Naruto, ofendido. Assim que eu aprender o modo sábio, com certeza vou derrotá-lo. Yami comeu suas asas calmamente. Mas Sasuke vai despertar o Mangekyou e ficar mais forte também. Você ainda vai precisar do poder da Kyuubi. Ao longo do extenso ciclo de reencarnação, apenas o monstruoso Senju Hashirama foi capaz de enfrentar os descendentes de Indra de frente. As outras reencarnações de Ashura sempre dependeram de outros. Naruto sem Kurama não seria exceção. Sasuke, que vinha ajudando discretamente com a comida, também se manifestou. Yami Sensei, mesmo com a ajuda daquela raposa, Naruto ainda não vai me vencer. Seu idiota Sasuke. Isso é muita arrogância. Só estou dizendo a verdade. O que agora você nem quer honestidade? Os 2 discutiram novamente. Para evitar o barulho, Yami saiu com Kozuki. Hokage-sama. O velho ainda sorria, mas um toque de seriedade transparecia em seus olhos nublados. A julgar pelo rumo das coisas, será que a guerra vai começar em breve? Kozuki, que havia sobrevivido a várias guerras, não conseguia se livrar da sensação familiar. A diferença desta vez era quem estava provocando a briga. Em guerras passadas, Konoha sempre fora a vítima, arrastada pelas provocações das outras grandes nações. Mas agora era Yami quem estava causando tumulto, exigindo todos os Jinchuriki das outras vilas. Era ainda mais dominador do que na era de Hashirama. Por que você está com medo? Yami não negou. Ele apenas sorriu. Você acha que eu sou algum belicista arrastando Konoha para a guerra? Claro que não. Kozuki balançou a cabeça. Eu sei o que você está planejando. Com você aqui, agora é a nossa melhor chance. Yami deu um tapinha no ombro dele. Venha ao escritório do Hokage amanhã. Eu cuido desse problema na perna. Você poderá contribuir ainda mais para Konoha. Kozuki assentiu. Talvez Yami não fosse o Hokage mais amigável ou acessível, mas ele definitivamente era. Terra da Chuva. Após receber o relatório da dupla imortal, Nagato não conseguiu mais conter sua fúria e soltou um rugido de raiva. Capítulo 198. Nagato jurou que essa era a maior raiva que sentirá desde a morte de Yaiko. O que era Akatsuki?
Era uma organização poderosa formada por ninjas renegados de classe S e ninjas de nível Kage, uma entidade capaz de iniciar e liderar uma guerra. Akatsuki sempre foi a maior mestre das marionetes nas sombras do mundo ninja. Eles realizavam missões secretas, ganhavam recompensas enormes e constantemente fomentavam tensões entre as grandes vilas. Mas desta vez, Akatsuki se tornou bode expiatório de outra pessoa. Konoha era quem capturava as bestas com cauda, mas faziam isso usando o manto da Akatsuki. Eles esperaram até que os membros da Akatsuki arriscassem suas vidas para subjugar os Jinchuriki, e então atacaram para roubá-los. Se não estivesse oprimido pelo seu sonho, Nagato realmente queria ir para Konoha agora mesmo começar com o Shinra Tensei, seguir com uma devastação planetária e enviar todos os ninjas de Konoha, incluindo os anciãos, para encontrar o sábio dos 6 caminhos. O clã Shimura era completamente corrupto. Konan, ao lado dele, também estava furiosa. Em seu coração, Akatsuki era o legado de Yaiko, e agora Shimura a havia pisoteado. Como ele a pisoteou? Fazendo exatamente o que eles mesmos haviam planejado fazer. Nagato, o que fazemos agora? A 2 caudas e a 5 caudas já estão em suas mãos, e a Kyuubi. Konan franziu a testa com uma expressão de tensão. Sem essas bestas com cauda, a estátua Gedo não pode ser ativada de forma alguma. O que Konan não sabia era que a 6 caudas também havia sido capturada. Caso contrário, sua ansiedade teria sido ainda pior. Não se preocupe. Sempre há uma solução. Nagato ofegou e tossiu violentamente. Ele só se acalmou depois de tomar o remédio que Konan lhe deu. Falou friamente, aquele cara, Madara, sumiu assim que alguma coisa aconteceu. Onde estão as pessoas que ele prometeu encontrar? No instante seguinte, uma voz fria e grave soou em ambos os ouvidos. Não pense que você é o único preocupado com o plano, Nagato. O Shinra Obito apareceu diante deles através de um vórtice espacial giratório, sua expressão sob a máscara longe de ser agradável. E quanto às pessoas que eu pedi para você resgatar? Por que Sasori e Deidara ainda não foram encontrados? Nagato não ficou nem um pouco envergonhado por ter sido pego falando pelas costas de Obito. Ele só tinha mencionado o assunto porque pressentiu a chegada de Obito usando a técnica do tigre da chuva à vontade. Yami não os deteve em Konoha. Obito respirou fundo e respondeu sombriamente. Procurei em Konoha por dias. O departamento de inteligência nunca registrou nada sobre eles. Suspeito que Deidara e Sasori já tenham sido eliminados por ele. Na realidade, isso contrariava a lógica ninja normal. Ninjas capturados geralmente sofriam fins trágicos, ou eram usados como cobaias ou interrogados até que suas mentes fossem apagadas. Morrer em batalha costumava ser mais misericordioso, mas mesmo usando o Kamui para procurar, Obito não encontrou nada. Ele não podia se arriscar a invadir lugares como o prédio do Hokage ou a residência de Yami. Com base nisso, ele só podia fazer uma suposição fundamentada. Kakuzu precisa de um transplante de coração, Sasori e Deidara estão desaparecidos, e Akatsuki está com uma grave falta de pessoal. Nagato encarou o homem mascarado fixamente. Kabuto, sob o comando de Orochimaru, é praticamente inútil. Com seu ninjutsu médico, faça com que ele se junte a você para caçar as bestas com cauda. Era uma estratégia de 2 frentes, reabastecer as forças da Akatsuki e ao mesmo tempo, permitir que Kabuto atuasse como monitor secreto. Mas Obito não era tolo. Imediatamente balançou a cabeça e rejeitou a proposta. Entrarei oficialmente para Akatsuki como Tobi. Quanto a um companheiro de equipe, já encontrei um. Vocês o conhecerão em alguns dias. Sem dar a Nagato a chance de argumentar, Obito se virou e desapareceu em um vórtice giratório. Poucos dias depois, Obito se juntou oficialmente à organização. Nagato reuniu todos os membros ativos através da nova técnica de projeção sincronizada e apresentou os recém-chegados. Este é Tobi, um ex-estagiário da Akatsuki, agora membro efetivo. Quanto à pessoa ao lado dele, Iruko. Antes que Nagato pudesse terminar de apresentar o companheiro de Obito, Orochimaru o interrompeu com um sorriso de escárnio. É raro ver um conhecido tão antigo na Akatsuki. Estive te procurando por anos. Não existem muitos assistentes de pesquisa no mundo que valham a pena lembrar. Iruko, com um corpo infantil envolto em bandagens e apenas os olhos à mostra, encarou Orochimaru como uma fera feroz. Orochimaru, eu sempre detestei sua arrogância. Assim que meu experimento for bem sucedido, mostrarei a você quem é o cientista mais forte do mundo ninja. Os outros membros da Akatsuki não tinham interesse na rixa entre eles. Esses 2 cientistas loucos podiam se morder, contanto que não interferissem na missão. Ainda temos uma missão, o especialista médico. Itachi falou indiferentemente e em seguida desconectou-se da projeção. Kizami o seguiu. Terra, litoral azul nordeste. Iwagakure já teve 2 Jinchuriki, a 4 caudas e a 5 caudas. Ao contrário da boa relação de An com a vila, o Jinchuriki da 4 caudas, Roshi, tinha um conflito mais profundo com Iwagakure, particularmente com Onoki. Desde o fim da última guerra ninja, Roshi vagava sozinho pelo mundo ninja. Ele não era apenas um ninja, mas também um monge. Com sua força de nível Kage, ele nunca havia estado em perigo até agora. A Akatsuki tinha como alvo todos os Jinchuriki. Os designados para capturar Roshi foram Kizami e Itachi. Como de costume, o honesto Kizami tornou-se a força da linha de frente. Roshi possuía a liberação de lava, que era mais agressiva que a liberação de queimadura, e tinha controle total sobre sua besta com cauda. Sua força era formidável, mas Kizami, apelidado de besta com cauda sem cauda, possuía reservas de chakra comparáveis às de uma besta com cauda de verdade e podia até mesmo absorver chakra. Mais importante ainda, o campo de batalha deles ficava à beira-mar. Ondas gigantescas surgiam com mais de 100 metros de altura, 2 vezes maiores que a transformação de besta de cauda de Roshi. Era como se todo o oceano pertencesse a Kizami. Liberação de água, 1000 tubarões famintos.
liberação de lava, montanha de flores e frutas. Kizami libertou milhares de tubarões de chakra. Roshi transformou a terra em magma, transformando a costa em um inferno de fogo. Quando o magma encontrou a água, vapor branco subiu aos céus. Um odor sulfuroso pungente se espalhou e logo começou a cair chuva ácida. Mesmo que Roshi tenha usado seu Kekkei Genkai, seu estilo lava ainda foi suprimido pela água de Kizami. Os tubarões de chakra também absorveram seu chakra. Em pouco tempo, as reservas de chakra de Roshi se esgotaram. Ele não conseguia manter sua transformação em besta com cauda. No fim, Sameada o imobilizou e absorveu o restante de seu chakra. Kizami jogou Roshi sobre Sameada e voltou caminhando até Itachi com um sorriso no rosto. Itachi, desculpe a demora. De jeito nenhum. Você é o único que consegue capturar Jinchuriki com tanta facilidade. Itachi balançou a cabeça e seguiu em frente. Kizami olhou para trás com um traço de arrependimento nos olhos. Esses anos juntos fizeram com que Itachi conquistasse seu profundo respeito. É verdade que as ações de Itachi foram extremas, mas isso não se devia apenas à sua ideologia, era também a tragédia da época. O destino de um ninja nunca esteve em suas próprias mãos. Kizami também fora forçado a erguer sua espada contra seus companheiros. Por isso, ele não hesitou em recorrer a Yami, não apenas porque Yami revelou a verdade do mundo, mas também porque ele tinha o poder de remodelar essa sociedade distorcida. A única coisa que Kizami lamentava era que no novo mundo que estava por vir, não haveria lugar para Itachi. Apenas alguns dias antes, ele havia revelado a missão e o destino deles para Yami. Pelo horário, alguém deve chegar em breve. E de fato, eles não tinham caminhado muito quando a noite caiu e um homem de capa preta os deteve. Ao ver a máscara familiar no rosto do homem, os olhos de Itachi se estreitaram e o Tomoe em seu Sharingan girou reflexivamente. Uchiha Itachi. A voz rouca do homem ecoou. Ele ergueu a mão e jogou um pergaminho. Não pousou na mão de Itachi. Em vez disso, atingiu o chão e se desdobrou. Uma explosão de luz brilhante emanou do selo, liberando o chakra e projetando a imagem de Yami. Uchiha Itachi, daqui a um mês. Santuário Naka. Este é um assunto interno do clã Uchiha. Não interferirei, nem permitirei interferência externa. Mas se você não aparecer, a projeção de Yami deu uma risadinha. Eu revelarei a verdade sobre o clã Uchiha. Konoha será humilhada e Sasuke não terá mais lugar neste mundo. Um lampejo de intenção assassina brilhou nos olhos de Itachi, mas a mensagem era apenas uma projeção. Depois de falada, desapareceu. Itachi encarou o Anbu que havia entregado o pergaminho. Kizami Capture. Kizami hesitou, mas mesmo assim fez sua jogada. Capturá-lo não seria um problema, mas se Itachi quisesse matá-lo, Kizami teria que dizer: desculpe, sou um agente infiltrado. Ele avançou rapidamente, brandindo Sameada. Mas, para sua surpresa, o Anbu conteve Sameada com apenas uma kunai e lançou Kizami pelos ares com um chute giratório. Uchiha Itachi, não desperdice suas forças. Poupe seu corpo e extinga as últimas brasas. Os Anbu olharam para eles atentamente e em seguida desapareceram num instante. Que técnica de movimento corporal rápida! Mesmo com seu Sharingan de 3 Tomoe, Itachi mal conseguia acompanhar a trajetória do lampejo. Ele reconheceu a técnica como sendo a mesma que Shizui usará certa vez. Mas não pensou muito nisso, presumiu que Yami a tivesse transmitido a Anbu. Kizami, não sendo um ninja veloz, desistiu da perseguição. Ele embainhou a Sameada e perguntou: Itachi, você irá daqui a um mês? Itachi baixou a cabeça pensativo, depois assentiu lentamente. Claro, meus olhos estão quase no limite. É hora de pegar os olhos do meu irmãozinho tolo. Ainda atuando. Kizami ficou profundamente impressionado. Konoha. A Floresta da Morte havia sido isolada por vários esquadrões Anbu e a raiz. Ninguém tinha permissão para entrar. Dentro da floresta, Yami formou selos com ambas as mãos. Os 2 Jinchuriki que ele havia capturado flutuaram no ar enquanto fluxos de chakra emanavam de seus corpos e se fundiam em 2 núcleos. Quando o pergaminho foi acionado anteriormente, ele pressentiu algo, mas não levou a sério. Itachi não pôde recusar. Ele esperava por esse dia há 10 anos. Mesmo que morresse, ele precisava ver Sasuke uma última vez. Meia hora depois, a maior parte do chakra de ambas as bestas com cauda havia sido extraída. Uma pequena porção foi deixada para manter seus respectivos selos e preservar a vida dos Jinchuriki. As bestas com cauda recuperaram a consciência após a extração e tentaram extravasar sua raiva acumulada. Mas ao verem os 2 golems de madeira de pé, lembraram-se de memórias passadas e da recente ostentação de 5 caudas em seu espaço compartilhado. Elas se aquietaram rapidamente. O anfitrião estabelece um vínculo de respeito com as 6 caudas Saiken e obtém o chakra das 6 caudas, 10%. O anfitrião estabelece um vínculo de respeito com uma tatabi de 2 caudas e obtém o chakra de 2 caudas, 10%. A reputação de Yami entre as bestas com cauda havia melhorado inesperadamente, graças a Koku de 5 caudas. Ele havia cumprido sua promessa e deixado Koku vagar livremente por anos. Agora a besta estava gorda, e as outras estavam com inveja. O Takata olhou para Yami com uma expressão complexa. Por que você não me matou? Ele pensava que Yami seria como seu mestre, disposto a matá-lo pela besta de cauda. Mas em vez disso, 6 caudas, a fonte de sua desgraça, havia sido removida, e ele ainda estava vivo. Ele não conseguia entender. A Jinchuriki de 2 caudas e o Jituni permaneceu mais vigilante. Aos seus olhos, as ações de Yami não eram diferentes das da Akatsuki. Yami não se deu ao trabalho de explicar nada para ela por enquanto. Ele a colocou diretamente sob um genjutsu e então olhou para o Takata. Sua personalidade não representa nenhuma ameaça para Konoha ou para mim. Se você viver em Konoha por 1 ano, estará completamente livre. Certo. O Takata concordou imediatamente.
Ele lançou um olhar para o Katsuyu que carregava 6 caudas e saiu da floresta com um passo leve. Ele acreditava que Yami não se daria a tanto trabalho apenas para enganá-lo. Foi apenas um ano. Ele podia esperar. Após a partida de Utakata, Yami enviou as 6 caudas para a floresta Shikotsu e a 2 caudas para o campo de invocação da Anta dos Sonhos para acompanhar Koku. Após concluir tudo, ele deixou a Floresta da Morte, providenciou uma residência temporária para Utakata e voltou para casa. Mestre. Assim que chegou em casa, Otaru correu até ele com um semblante alegre. Mestre, agora mesmo Pakura-san enviou uma mensagem. Ela disse que Jiraiya retornou à vila. O bom humor de Yami após adquirir o chakra da besta com cauda, caiu pela metade instantaneamente. Por que esse velho chato tinha que voltar agora? Será que ele realmente precisou ser forçado a enviar alguém para Ami? Capítulo 199. O retorno de Jiraiya à vila foi, sem dúvida, uma má notícia para Yami. Como um dos Sannin, ele não podia ser detido sem um motivo legítimo. Além disso, a antiga amizade entre os 3 Sannin ainda precisava ser levada em consideração. O ideal seria que Jiraiya vagasse pelo mundo ninja enquanto Yami permanecesse em Konoha. Cada um cuidaria da sua própria vida. Mas Yami estava se preparando para atacar as 4 grandes nações restantes. Com o retorno de Jiraiya, era inevitável que ele surgisse e começasse a pregar absurdos. Era irritante. Dando um tapinha na cabeça de Otaru, Yami assentiu distraidamente. Eu sei. Deixe que o velho e os outros cuidem disso. Não precisamos nos preocupar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Yami simplesmente ignorou. Ao ver a luz nos olhos de Otaru, com um leve traço de fogo escondido em seu interior, Yami sorriu maliciosamente e a pegou no colo. Vamos lá. É hora do sensei verificar como está indo seu treinamento de taijutsu. Depois de treiná-la com alguns novos golpes de taijutsu, Yami ficou preguiçoso e não saiu mais. Dormiu até o dia seguinte. Quando ele acordou por volta do meio-dia, toda a casa já estava ocupada, fazendo com que ele, o Hokage, parecesse particularmente ocioso. Como não havia mais nada a fazer, ele decidiu comer até se fartar. Ele chamou seus 2 aprendizes para se juntarem a ele no Yakinikuki para um grande banquete. Sasuke pagou. Enquanto pagava a conta, a boca de Sasuke se contraiu e uma luz vermelha brilhou em seu Sharingan. Um único rio poderia humilhar até mesmo um herói. E vários milhares? Isso poderia fazer um antigo rei se ajoelhar por uma tigela de arroz. Apesar de ter ganho bastante dinheiro no posto de recompensas, a vida em Konoha não era barata. Com a constante expansão de Konoha, a terra tornou-se mais valiosa que o ouro. Para pagar Naruto pelo dinheiro que havia pegado emprestado, proporcionar um lugar decente para os membros de seu clã viverem e estabelecer um legado familiar duradouro, Sasuke ficou completamente obcecado por dinheiro. Ultimamente, a maioria das missões de alto nível de Konoha vinha sendo realizada por ele e Naruto. Yami não conseguia nem se dispor a assumir sua parte. A criança estava sofrendo. Mas mesmo que ele não suportasse, as regras não podiam ser contornadas. Naruto e Sasuke ainda eram genin, e ele era o instrutor jounin deles. Dividir o pagamento da missão era procedimento padrão. Como Hokage, ele não podia ser o único a quebrar as regras. Ao sair do Yakinikuki e ver a expressão de Sasuke como se alguém lhe devesse 2 milhões, Yami não conseguiu conter o riso. Não fique tão amargurado. Vou te dar uma notícia. Pense nisso como se eu estivesse pagando a conta desta vez. Que notícias? Perguntou Sasuke com os dentes cerrados. Notícias sobre o Uchiha Itachi. O olhar de Sasuke se tornou instantaneamente mais nítido enquanto ele aguardava o restante. Já organizei sua batalha contra o Uchiha Itachi. Daqui a um mês, no Santuário Naka. Esse será o dia em que vocês resolverão tudo. Sasuke tremia de excitação, depois cerrou os dentes e assentiu. Estarei pronto. Yami continuou caminhando à frente. Izumi e Ikari também voltaram. Amanhã elas revelarão o último trunfo de Itachi. Você deve se concentrar inteiramente no treinamento nos próximos 10 dias. Yami-sensei, aquelas pessoas? Perguntou Sasuke cautelosamente. Sabendo o que ele queria dizer, Yami respondeu diretamente. Depois de entregar a mensagem, Shan foi direto para a Terra da Neve. Não demorará muito para que eles retornem. Sasuke sentiu um peso sair de seus ombros. Para Sasuke, restaurar o clã Uchiha em Konoha era tão importante quanto matar Itachi. Ambas eram formas de redenção. Matar Itachi foi a redenção para Itachi. Restaurar o clã foi a redenção para ele mesmo. Quando Yami estava prestes a dizer mais alguma coisa, ele de repente percebeu algo e franziu a testa. Muito bem. Me esperem no campo de treinamento amanhã. Vocês 2 podem ir na frente. Sasuke assentiu com a cabeça e percebeu a mudança de humor de Yami. Sem perguntar nada, pegou Naruto e saiu silenciosamente. Pouco depois da partida dos 2, uma figura alta com um pergaminho nas costas apareceu no telhado à frente. Yami olhou para ele de relance e, em seguida, deu alguns saltos em direção a um parque tranquilo na vila. Jiraiya seguiu. Por que você voltou para a aldeia em vez de coletar contos populares? Não havia muita gente no parque. Pequenos grupos de moradores caminhavam pela trilha com suas famílias, admirando a bela paisagem outonal da ilha. Yami sentou-se em um banco e olhou para Jiraiya, perguntando com impaciência. O vento frio e gélido do outono soprava pelos longos cabelos de Jiraiya enquanto ele estendia os braços, impotente. O mundo ninja está um caos agora. Normalmente estaria tudo bem, mas se eu for a qualquer uma das outras grandes nações agora, serei taxado de espião e caçado em 2 dias. Por que você está falando como se estivesse me culpando? Yami soltou uma risada seca. Você quer dizer que a tensão no mundo ninja é culpa minha, e agora você não pode passear? Jiraiya suspirou e aconselhou sinceramente. Não estava tudo bem antes? Você é forte o suficiente.
As outras aldeias estavam intimidadas. O mundo ninja era estável e pacífico. Então por que você está de repente atacando todos os Jinchuriki? Isso não é provocar conflito deliberadamente? Com a organização Akatsuki já representando uma ameaça para o mundo ninja, Konoha não deveria criar mais inimigos. Yami não se deu ao trabalho de discutir. As normas da vila não dizem respeito a uma pessoa ociosa como você. Não se lembra do código ninja. Não desobedeça às ordens de seu superior. Quanto à organização Akatsuki, qualquer resquício de camaradagem resultante da luta lado a lado já havia desaparecido. Yami não tinha paciência para continuar aquela discussão e decidiu dar a Jiraiya algo para se manter ocupado. Descobri algumas informações sobre o líder deles. A expressão de Jiraiya mudou. Você sabe a verdadeira identidade do líder da Akatsuki? Eu só tenho algumas pistas. Yami explicou brevemente como se infiltrou na reunião da Akatsuki usando o anel, e que o líder possuía o lendário Rinnegan do Sábio dos Seis Caminhos. O que? Jiraiya exclamou chocado. Você ouviu direito. Rinnegan. Yami sorriu. Com os olhos do Sábio dos Seis Caminhos, não me admira que ele seja ambicioso o suficiente para reunir todas as bestas com cauda. Jiraiya, estou lhe incumbindo da tarefa de investigar a verdadeira identidade do líder da Akatsuki. Eu entendo. Jiraiya assentiu em silêncio com o coração em turbilhão. Rinnegan, é você, Nagato? Jiraiya saiu do parque atordoado e usou a técnica de invocação reversa para chegar ao Monte Myobuku, uma das 3 grandes terras sagradas. Pequeno Jiraiya, por que você está aqui? 2 sapos velhos saltaram na frente dele. Fukazaku-sensei, Shima-sensei. Jiraiya parecia sério. Hoje recebi a notícia de que o líder da Akatsuki possui o Rinnegan. Quero encontrar o grande sábio sapo e buscar sua orientação. Os 2 sábios sapos trocaram olhares. Finalmente Fukazaku assentiu. Venha comigo, pequeno Jiraiya. Vamos ver o ancião sábio. Sob a orientação deles, Jiraiya foi levado a um grande salão. Sobre um enorme trono do sábio jazia um sapo gigantesco, preguiçosamente curvado. Sua pele enrugada lembrava a casca de árvore envelhecida, revelando a crueldade do tempo. Embora normalmente despreocupado, Jiraiya baixou a cabeça e não ousou fazer nenhum som, temendo perturbar o descanso do grande sábio sapo. Mestre! Mestre! Fukazaku saltou e gritou 2 vezes no ouvido do grande sábio sapo. O velho sapo finalmente abriu os olhos com esforço. Fukazaku, você me trouxe mais saquê? O que? Shima gritou. O quê? Você deu saquê para ele de novo? Está tentando se livrar dele e tomar o Monte Myobuku? Você sabe que a memória dele não é confiável, respondeu Fukazaku sem jeito. É uma lembrança ou outro sonho? Mestre, diga-nos. Enquanto os 2 discutiam, o grande sábio sapo finalmente se mexeu, olhando para Jiraiya com uma voz suave. É o pequeno Jiraiya. Bem a tempo. Tenho uma nova profecia para você. Uma nova profecia? Os olhos de Jiraiya se arregalaram. É sobre a criança da profecia? Não sei. A resposta do grande sábio sapo foi inesperada. Ele murmurou, 2 garotos tão próximos quanto irmãos, um atravessa o abismo entre bestas gigantescas, lançando a âncora da esperança. O demônio branco devora tudo. O destino do mundo está em suas mãos. Jiraiya e os 2 sapos ficaram imersos em profunda reflexão. Havia muita informação naquela profecia. Pelo menos 2 meninos e um deus-demônio foram mencionados. Não estava claro se o deus-demônio era humano, mas os garotos certamente eram. Embora garotos, para um sapo de 10.000 anos pudesse significar qualquer coisa. Grande sábio sapo, você viu claramente quem eram aqueles 2 garotos? Um deles é a criança da profecia? Perguntou Jiraiya. Pequeno Jiraiya. O velho sábio respirou fundo e respondeu. A criança da profecia ainda é humana. Mas o demônio branco é um ser que transcende a humanidade. O mundo tornou-se incompreensível para mim. Você deve buscar a resposta por conta própria. Até o velho sapo estava confuso. Ultimamente, ele vinha tendo muitos sonhos, mas a maioria não trazia revelações claras e terminava com uma lua vermelha pairando no alto do céu. Rinnegan, alguém com Rinnegan deve ser um sábio ou um deus-demônio. Jiraiya, lembrando-se de sua missão, contou ao grande sábio sapo tudo o que Yami havia revelado. Rinnegan, um lampejo de memória cruzou os olhos turvos do sábio sapo. Milhares de anos atrás, ele era menor, mais jovem. Naquela época também havia um garoto com o Rinnegan. Eles o selaram juntos. Espere. Os olhos do grande sábio sapo se abriram de repente. Uma energia natural surgiu incontrolavelmente. Os 2 sábios sapos foram arremessados para longe pela pressão, e Jiraiya olhou incrédulo. Esse velho sapo, era tão poderoso assim? Essa quantidade de energia natural superava facilmente até mesmo a de uma besta com cauda. Mestre, Fukazaku e Shima olharam para o agora ereto grande sábio sapo em choque. Eles estavam com ele há séculos e nunca o tinham visto perder o controle dessa maneira. Pequeno Jiraiya, esta informação não pode ser ignorada. O grande sábio sapo recompôs-se e falou solenemente. De repente, lembrei-me do que a demônio branca poderia ser. Se for mesmo ela, o mundo ninja enfrentará uma terrível calamidade. Para se opor ao demônio branco, o Rinnegan é essencial. O coração de Jiraiya estremeceu. Ele assentiu com uma expressão grave. Entendo. Após deixar o Monte Myobuku, Jiraiya não perdeu tempo. Ele partiu imediatamente de Konoha rumo à Terra da Chuva. Seu destino, mais uma vez, se alinhava com seu curso original. Enquanto isso, a operação de captura de bestas com cauda da Akatsuki continuava de forma constante. Mas, na verdade, não havia muitos Jinchuriki que eles ainda pudessem capturar. A 3 caudas representou um desafio para Kakuzu e Idan, e foram Tobi e Iruko que finalmente a derrotaram. Enquanto a dupla imortal ainda procurava pelas 6 caudas, chegou a notícia de que ela já havia sido levada por alguém disfarçado de Akatsuki. A implicação era óbvia.
Furioso, Nagato capturou pessoalmente as 7 caudas e gastou uma energia enorme selando as bestas na estátua Gedo, mesmo sabendo que elas estavam fora de serviço. Na situação atual, após a captura de 8 caudas, chegaria a hora da batalha final contra Konoha. Se Konoha fosse derrotada, as 3 bestas com cauda restantes poderiam ser obtidas e a estátua Gedo seria totalmente revivida. A missão de capturar a 8 caudas foi confiada a vocês, Itachi e Kizami. Pen invocou os 2 que ele considerava mais confiáveis. Independentemente dos segredos que Kizami e Itachi pudessem estar escondendo, pelo menos eles ainda não haviam desertado. Vai levar um tempo, disse Itachi calmamente. Tem um duelo marcado. Começarei a missão depois disso. Um duelo? Pen franziu a testa com um tom frio. A questão das bestas com cauda é crucial. Não pode ser adiada. Meus olhos não aguentam muito mais, respondeu Itachi. O fardo do Sharingan é pesado demais. Preciso de novos olhos para liberar todo o seu poder, talvez até um poder maior. Já combinei uma batalha com Uchiha Sasuke. Com o ódio que ele sente pelo massacre do clã, ele não recusará. E com o orgulho Uchiha, ele também não pedirá ajuda a Yami. Eu vencerei esta luta. Eu vejo. A expressão de Pen suavizou-se ligeiramente. Ele olhou para Kizami, que não demonstrou nenhuma reação, e concluiu que Itachi provavelmente estava dizendo a verdade. Então eu mesmo cuidarei do 8 caudas. Com Konoha exercendo imensa pressão, Pen agora valorizava muito a força de trabalho da organização. Nenhuma outra dupla conseguiria lidar com a 8 caudas. Só ele podia garantir o sucesso. Itachi observou-o partir e se virou para Kizami. Você sabe onde Orochimaru está? Kizami piscou e assentiu. Base número 3. É lá que fica o laboratório dele. Estou indo lá buscar alguns suprimentos médicos com Kabuto. Não precisa vir comigo. Dito isso, Itachi partiu. Mas ele não ia buscar remédios, ele ia completar a missão final que Konoha lhe havia confiado. Capítulo 200. Sasuke queria morrer. Seja de forma passiva ou subjetiva, a sensação era de que ele não viveria muito mais tempo. Ele acreditava que com o apoio do chakra senjutsu do modo selo amaldiçoado, poderia romper gradualmente o Tsukuyomi e que a diferença entre ele e o Mangekyou Sharingan de Uchiha Itachi havia diminuído. Mas após receber treinamento de Izumi, ele percebeu o quão limitada era essa mentalidade e finalmente entendeu por que tantas pessoas temiam o aparecimento do Mangekyou Sharingan. Amaterasu podia ser esquivado. Tsukuyomi podia ser quebrado. Mas e quanto a Susanoo? Ele deveria ter dividido com uma kunai? Assim que Izumi ativou seu Susanoo de prata, a maior parte do ninjutsu de Sasuke tornou-se inútil. Apenas 2 técnicas ainda tinham algum efeito, ambas desenvolvidas nos últimos anos. Liberação de relâmpago. Kirin? Liberação de relâmpago. Presa do Eclipse 1000? Kirin usou o Chidori em sua mão como um gatilho para atrair raios do céu, tornando-os rápidos e poderosos. A presa dos 1000 eclipses não era de nível inferior. Ela utilizava grandes quantidades de chakra de relâmpago e fogo para se condensar em um cristal de relâmpago quase sólido, que era então lançado usando a técnica de arremesso de Uchiha e detonava instantaneamente. O chakra de fogo criava calor extremo, enquanto o relâmpago produzia uma corrente de alta frequência. Embora não fosse um Kekkei Genkai, graças ao seu domínio dessas 2 naturezas de chakra, era ainda mais poderoso do que algumas técnicas de linhagem sanguínea. Comparado ao Kirin, o presa do 1000 eclipse tinha um poder ligeiramente menor, mas era mais conveniente, não dependia do clima. Anteriormente, Yami achou um nome pretensioso e sugeriu chamá-lo de presa de fogo trovejante, para maior clareza. Sasuke rejeitou a ideia. Com o poder do selo amaldiçoado, ambas as técnicas poderiam romper o Susanoo, mas apenas a versão comum. Quando Susanoo atingiu sua terceira forma, o estágio de Tengu Corvo com armadura parcial, ambas as técnicas se tornaram inúteis, capazes apenas de danificar partes da armadura, não a pessoa dentro dela. Para piorar a situação, Izumi contou a ele que o Susanoo de Itachi não possuía um artefato ofensivo como a Ami no Abakiri, mas sim a espada Totsuka e o espelho Yata, ambos tesouros defensivos. Isso deixou Sasuke ainda mais indefeso. Você só tem 2 opções para lidar com o Susanoo de Uchiha Itachi agora. Após mais um dia de treinamento, Izumi dispensou o gigante Susanoo e caminhou até Sasuke, que estava caído no chão. Domine a liberação de poeira nos próximos dias. Ou então, conte com a agilidade do deus voador do trovão para desgastá-lo lentamente. O corpo e o poder ocular de Uchiha Itachi não conseguem manter o Susanoo por muito tempo. Ele pode morrer de exaustão. Não. Sasuke rejeitou a ideia imediatamente. Como praticante do deus voador do trovão, é claro que ele havia pensado nessa tática. Ele simplesmente não queria usá-la. O que ele queria era vencer de frente, derrotar Uchiha Itachi com sua própria força, não usando alguma tática antiquada de desgaste. Então não há nada que eu possa fazer. Izumi deu de ombros. Ela não se importava com o que Sasuke pensava e se virou para sair. Ela agora era Kage não coroada de Konoha, responsável por finalizar todas as principais decisões da vila diariamente. Dedicar 1 hora para atuar como professora não era fácil. Ainda assim, ela não se importou. Sua vida atual carecia de treinamento de combate. Ela encarou isso como uma forma de se alongar e relaxar. Após Izumi sair, Sasuke não ficou deitado por muito tempo antes de ouvir passos suaves atrás dele. Sasuke. Shizui. Sasuke se virou e o cumprimentou educadamente, sorrindo. Vocês voltaram? Shizui sorriu e assentiu. Estamos de volta. Santuário de Naka. Os Uchiha sobreviventes olharam ao redor. Alguns estavam nostálgicos, outros suspiraram, e alguns até tinham lágrimas nos olhos.
100 anos podem mudar tudo. Mesmo que Konoha temesse e isolasse os Uchiha, isso não mudava o fato de que aquele ainda era o lar deles. Após 10 anos, retornar a esta terra trazia consigo sentimentos indescritíveis. Quando Sasuke e Shizui chegaram ao Santuário Naka, o local, antes de lapidado, já havia sido limpo e recuperado parte de sua vitalidade. Sasuke. Muitas pessoas sorriram e o cumprimentaram. Isso aqueceu o coração de Sasuke. Os seres humanos precisam provar seu valor neste mundo. Ser necessário para os outros fazia parte disso. A personalidade de Sasuke mudou muito ao longo dos anos, e a presença de seu clã desempenhou um papel significativo. Ele compreendeu que não estava sozinho neste mundo. Tinha responsabilidades para com os outros e sua mentalidade havia se tornado mais racional. Logo depois, Yami chegou com Yuichi e os outros. Essa era a força total do clã Uchiha naquele momento. Um usuário do Mangekyou Sharingan, Sasuke, e outros com 2 Tomoe. O poder combinado deles era próximo da metade do antigo auge do clã Uchiha. A maioria deles eram descendentes de antigos civis ou membros marginais do clã. Ter chegado tão longe provou a força de sua linhagem, e também a importância da clareza emocional e da convicção para o clã Uchiha. O duelo daqui a 3 dias ocorrerá em uma terra que pertenceu ao clã Uchiha durante o período Sengoku. Eu não irei interferir. Konoha também não. As palavras de Yami fizeram com que todo o grupo ficasse em silêncio. Yami-sama, podemos ir? Perguntou Yuichi. Yami olhou para Sasuke. Yuichi se virou para Sasuke e disse seriamente: Sasuke, matar Uchiha Itachi não é apenas um fardo seu. É a vontade de todos nós. Você não pode nos impedir de nos vingarmos. Sasuke franziu ligeiramente a testa, confuso e um tanto insatisfeito. Mas não tínhamos combinado que eu seria o responsável por acabar com Uchiha Itachi? Por que voltar atrás agora? Sasuke, não há como voltar atrás em nada. Shizui falou suavemente. Você mesmo viu o poder do Susanoo. Você não pode derrotá-lo sozinho. Sasuke permaneceu em silêncio. Era verdade. Ele não podia negar. Mesmo agora, ele ainda não havia encontrado uma maneira de decifrar Susanoo. Shizui sorriu levemente e continuou. Além de mim, a causa raiz. Todos os Uchiha aqui têm o direito de se vingar. E como chefe do clã, não fazemos parte da sua força também. Shizui, não é sua culpa, respondeu Sasuke prontamente. Ele compreendia a culpa de Shizui. Shizui acreditava que se não tivesse incutido a ideia de paz em Itachi, este talvez nunca tivesse perpetrado o massacre do clã. Mas Sasuke acreditava que a paz era uma ideia nobre. Itachi simplesmente escolheu um método extremo. Shizui não tinha culpa. Eu entendo. Com seu Sharingan brilhando com 3 Tomoe, Sasuke respirou fundo. Daqui a 3 dias, todos nós vingaremos Uchiha Itachi. Mais de uma dúzia de Uchihas ativaram seu Sharingan. Uma onda de desejo assassino tomou conta de si. Vingança! 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 Muitas pessoas já estavam antecipando a iminente batalha entre os irmãos. Como espião com ligações em todos os lados, Kabuto nem sequer conseguia contar para quantas pessoas trabalhava. Mas isso não importava. O que importava era lembrar que suas raízes estavam em Konoha e em Yami, para que ele não se esquecesse de seu verdadeiro propósito. Após receber notícias de Pen, ele as repassou para Orochimaru. O que surpreendeu Kabuto foi que Orochimaru não reagiu de forma veemente. Ele simplesmente reconheceu a informação e permaneceu em silêncio. Kabuto perguntou curioso: Orochimaru-sama, o senhor perdeu o interesse na linhagem Uchiha? Claro que não. Orochimaru não interrompeu seu trabalho e respondeu suavemente: tenho coisas mais importantes para tratar. Deixe-os lutar. O vencedor entre os 2 irmãos será digno de se tornar meu receptáculo. Kabuto fez uma leve reverência e saiu do laboratório. Antes de partir, viu Orochimaru segurando uma máscara carmesim retorcida na mão, mas não deu muita importância, precisava se apressar. Logo depois, Uchiha Obito também recebeu a informação de Kabuto. Embora já tivesse ouvido isso de Kizami, o relato de Kabuto ainda o impressionou. Então, Uchiha Itachi está planejando morrer, ou está de olho nos olhos de Uchiha Sasuke? Obito murmurou algo, olhando para o horizonte. Zetsu surgiu ao seu lado, pensando por um instante antes de responder. Ele é um Uchiha. Acho que ele quer os olhos de Sasuke. Por poder, um verdadeiro Uchiha fará qualquer coisa. Sim, Obito zombou. Talvez ele tenha mantido Sasuke vivo o tempo todo apenas para este dia. Afinal, ele também viu a tábua de pedra. Como ele não desejaria um Mangekyou eterno? Mas eu espero que Uchiha Sasuke vença. Comparado a Itachi, ele é muito mais fácil de manipular. Então vamos assistir, sugeriu Zetsu. Se Sasuke vencer, contaremos a ele tudo o que Konoha fez. Zetsu tinha certeza de que assim que Sasuke descobrisse a verdade, ele odiaria Konoha e se juntaria a Akatsuki. Ele sabia o quão poderoso era o Mangekyou eterno. Talvez pudesse enganar Sasuke para que se tornasse um peão no plano Olho da Lua, assim como fizera com Madara. Obito concordou, e os 2 deixaram a base da Akatsuki. Konoha. Yami foi confrontar Danzou. Muitos Uchihas haviam retornado à vila e estavam prestes a aparecer em público. E o mais importante, Uchiha Shizui estava entre eles. Só isso já era suficiente para irritar Danzou. Yami não se importava com os sentimentos dos outros, mas como o velho não dizia nada há anos, era melhor conversar e resolver as coisas claramente para evitar problemas futuros. Para fortalecer sua posição, ele chegou a trazer consigo um forasteiro, base da raiz. Como era de se esperar quando Danzou soube que dezenas de Uchihas ainda estavam vivos, e que até mesmo Uchiha Shizui havia sobrevivido, ele quase teve um derrame. Ele apontou para Yami com os dedos trêmulos. Você está louco? 12 Sharingan de 3 Tomoe, um Mangekyou, e todos eles já foram civis. Nós nos esforçamos tanto para criar um talento como Uchiha Itachi, e agora você destruiu tudo. Konoha precisa dos Uchiha, mas não de tantos Uchiha assim. Este foi talvez o momento de maior destaque de Danzou.
Ele foi a única pessoa no mundo ninja que ousou apontar o dedo para o rosto de Yami. Velho, eu entendo. Você está quase irritado. Yami suspirou, e as palavras quase fizeram Danzou ter uma parada cardíaca. Sabe qual é a maior diferença entre você, eu e o terceiro Hokage? É a força. Todos esses esquemas e cálculos são inúteis diante da minha situação. Nem mesmo os Uchiha no auge de seu poder conseguiam causar qualquer impacto sob meu controle. Sendo assim, quanto mais forte Konoha se tornar, melhor. Tolice. Danzou se irritou. Yami, eu sei que você é forte, talvez até comparável ao primeiro. Mas quanto tempo um homem pode viver? Por quantos anos você pode subjugar o clã Uchiha? Você não viu como a linhagem deles é assustadora? Com números suficientes, eles continuarão produzindo verdadeiros campeões. Esse é o perigo das linhagens sanguíneas. Uma vez que sua geração se vá, ninguém na aldeia será capaz de mantê-los sob controle. Danzou e a alta cúpula nunca temeram um único Uchiha. O que eles temiam era o potencial aterrador do clã. Quem poderia afirmar que eles não se tornariam um desastre futuro para Konoha? Yami concordou com esse ponto. O destino do mundo ninja, se ele permaneceria pacífico ou mergulharia no caos, era frequentemente decidido pelo clã Uchiha. Se não fosse por ele, a melhor solução teria sido apagá-los da história. Velho, como você disse, enquanto eu estiver por perto, eles não podem se rebelar. Então não seria ainda melhor se eu me tornasse imortal? Yami ergueu uma sobrancelha. Imortal? Que absurdo é esse que você está falando? Por que você acha que eu ando colecionando as bestas com cauda? Elas não são páreo para o meu golem de madeira em combate. A expressão de Danzou mudou. Ele se inclinou para a frente e perguntou incrédulo. Você está dizendo que coletar todas as 9 bestas com cauda pode torná-lo imortal? Onde você ouviu isso? Ainda faltam alguns passos. O principal meio de comunicação está atualmente nas mãos da Akatsuki. Por falar nisso, velho, você realmente se esqueceu da sua rixa com a Akatsuki? Yami perguntou. Danzou franziu a testa. Minha rixa com a Akatsuki? Já nos cruzamos o caminho deles? Quando eu tinha 4 ou 5 anos, você não foi negociar com o Anzo. Eu vi isso nos arquivos da raiz. O grupo que você provocou naquela época era a Akatsuki. Danzou congelou. A lembrança de Yami despertou uma memória antiga. Aquele grupo pacífico de Amegakuri. Era a Akatsuki? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.